Então, muito boa tarde, caros colegas. Obrigado por terem vindo debater connosco. É sempre habitual e é com gosto que o faço, endereçar à direção da USF-AN na presença aqui do meu asa esquerdo e à comissão organizadora deste nosso 12º encontro na pessoa da doutora Maria José Ribas e dar-vos os parabéns pela concretização em tempos tão difíceis deste reencontro e deste evento da nossa associação. Espero que tenham o êxito que planearam para ele. Cumprimentar também os amigos que aceitaram estar connosco de forma mais ativa e partilhar na discussão e no debate a sua visão sobre o tema e dessa forma esperamos conseguir que a Assembleia participe ativamente e contribua para a discussão. Queria deixar aqui um apelo a que toda a discussão seja feita virada para o futuro. Penso que amanhã nos deixou algumas mensagens de esperança. Alguém me perguntava à saída, então o que é que achaste? E eu respondi que já tenho idade suficiente para não achar nada, mas seja como for, parece-me que devemos agarrar-nos à mensagem de esperança que ficou, porque eu acho que o futuro somos nós e está nas nossas mãos. E vai ser essa a tónica que queremos pôr e que acordámos entre os 5 nesta mesa. Também dizer-vos que é meramente circunstancial só estarem homens nesta Assembleia, mas quem nos propôs esta sessão foi uma senhora e essa senhora pediu-me que vos transmitisse que por trás desta mesa está uma mulher e uma mulher que vale por 5 e assim encontramos a paridade. Também é circunstancial o facto de todos pertencermos à ARS Centro, que isso já não sei dizer se foi propositado, mas presumo que de qualquer maneira estaremos aqui representando todos os nossos colegas. Somos os 5 da ARS Centro. Exatamente, representando todos os colegas de todas, porque penso que estamos todos de acordo, os desígnios são comuns, enfim, os caminhos é que podem ser algo diferentes. Por isso, ao Dr. João Rodrigo, o médico de família e recentemente nomeado coordenador, é o primeiro dia hoje? Segunda-feira. Desde segunda-feira. Coordenador de uma nova entidade que esperamos que seja de esperança para nós todos. Ao Dr. José Luís Pescaia, médico de família e diretor executivo do ACES Baixo Mondego. Ao Dr. Manuel Zé Carvalho, coordenador da USF Santiago em Leiria e penso que talvez o mais antigo dos coordenadores de exercício na região centro. E ao Presidente da Direção da USF, ao Enfermeiro de Família Diogo Urjais, o nosso obrigado por estarem connosco. Agora partilhar convosco o seguinte, quando a Cristina, nomeadamente, que foi a Cristina que nos abordou, me propôs o tema, eu confesso-vos que me ocorreu de imediato esta questão. Contratualização. O que é que falta falar-se sobre o tema? Outra vez, o que é que nós resolvemos com estas discussões? Ainda por cima com os mesmos caramelos de sempre. Sempre os mesmos caramelos. Gente nova, onde é que está? Foi isto que me ocorreu. Então, fui ver, pensei o seguinte, a frequência com que se bate esta questão e a percepção de que o processo raramente é consensual, com manifestações cada vez mais frequentes e generalizadas de desagrado, gerando desconfiança e instabilidade nas equipas, fez-me pensar sobre o que estamos a fazer de errado. Nós a fazer de errado. E então decidi ir ao meu arquivo. E tenho aqui uma pequena surpresa para alguns dos presentes e para partilhar convosco alguns documentos do meu arquivo. Muito rápido, são 2 minutos, espero não gastar mais. Pode pôr os slides, por favor. Este slide, que é de um presente deste lado, que me foi dado por ele e que com ele quero abrir. De facto, quando nós não sabemos por onde queremos ir, qualquer caminho serve e o resultado será naturalmente disfuncional. Então, vejam bem estes slides e já vão ver a data e pedia-vos que olhassem para as datas, não das afirmações que estão produzidas, mas a data em que eles foram apresentados num evento organizado por mim em Aveiro.
Eu vou passar isto muito rapidamente porque a conclusão que eu quero chegar é que este de baixo é do nosso amigo Henrique Botelho, curiosamente, a quem eu cumprimento. Vejam aos anos que andamos a falar nisto. Tantos conceitos que agora estão na espuma dos dias e que já existem na nossa discussão há tantos anos. Estes slides foram apresentados pelo Dr. Luís Pisco no dia 26 de outubro de 2006, nas Jornadas de Saúde de Aveiro. E agora, surpresa, meia surpresa ali para o Zé Luís, que eu já lhe disse o que é que ia fazer, vamos ver o que é que o Zé Luís, no mesmo evento, levava à participação destas jornadas em Aveiro. Ou seja, no dia de hoje, a questão que eu queria colocar-vos era, se mudássemos a data destes slides, eu estou absolutamente convicto que a esmagadora maioria de nós se revê nas mensagens que estão aqui apresentadas. Então, porque é que 15 anos depois de toda esta discussão, nós continuamos insatisfeitos? Talvez precisemos de definir qual é, de facto, o problema. É essa a base desta nossa discussão que queremos ter hoje. A questão que me preocupa também é que depois de alguma euforia pelas expectativas do modelo mais justo, quando mudámos a forma de contratualizar, daquele modelo em que eu costumo chamar na brincadeira, e peço desculpa se está aqui alguém de Carcavelos, mas que era o modelo da feira de Carcavelos, onde a gente ia comprar camisolas Lacoste de contrafação. Enfim, agora é politicamente incorreto dizer a quem, mas houve de facto uma evolução, houve uma euforia, houve uma expectativa grande de tudo isto mudar, mas o que é certo é que a mudança de contexto, e nunca foi tão importante como neste último ano e meio, trouxe novos desafios e por isso, presumo eu, e deixo para a discussão, será que as equipas sentem como uma ameaça a atitude da tutela, que se mostra com uma inércia difícil de entender e de aceitar, em completa dissonância com a plasticidade e a rapidez com que as equipas demonstraram a sua capacidade de se ajustarem aos novos fatores de contexto? O que julgo ser certo é que toda esta nova vivência trouxe para a espuma dos dias a consciência de que há novos desafios para tomarmos nas nossas mãos. A realidade em saúde mudou e há que a estudar, identificando as novas necessidades e as respostas adequadas. As determinantes de saúde, como os fatores biológicos, sociais, económicos e ambientais, precisam ser integrados nessas respostas, pelos seus impactos na saúde individual, da família e da comunidade. Ou seja, parece-me a mim que é todo este conjunto de princípios que nos podem ajudar a definir, de facto, o problema no momento em que estamos aqui hoje reunidos. A complexidade é maior, todo o processo de debate da organização e da gestão precisam ser reformulados, com recurso à formação e acompanhamento das lideranças, reforçando a competência das equipas, promovendo novos modelos conceptuais que promovam a discussão e a rede. O que acredito será a forma que permitirá, sem receios, com assertividade e criatividade, tomar o rumo do futuro dos cuidados de saúde primários, prestando cuidados de qualidade, mas tomando nas nossas próprias mãos. Cheguei assim à conclusão que debater a carteira básica de serviços das USFs e as novas necessidades em saúde da população ganhou uma nova pertinência e com ela a oportunidade de o fazer, consolidando a consciência de que precisamos ser nós, em rede, os agentes da nossa própria reforma. Naturalmente que para definirmos o problema é preciso usar as palavras que têm significados. Relembro aqui o que é contratualizar e o que é um contrato. E pense, lembrando-nos de que um contrato envolve uma negociação onde há fatores de contexto nacionais, locais, regionais e provavelmente outros, mas há 3 níveis, de facto, que eu penso que temos que voltar a olhar para eles. Uma negociação tem 3 níveis sempre, pelo menos, acho eu, o do poder, o dos interesses e o dos direitos.
eu penso que temos nos esquecido talvez um bocadinho do nível dos direitos. É talvez algo a que possamos puxar mão. Precisamos que haja equilíbrio, o que me parece, por aquilo que nos faz chegar o sentir do terreno, que não existe ainda. Para que, de facto, possamos, do modelo de disfunção, tentar o mais possível ter um modelo funcional que dê satisfação a todos nós e dê respostas de saúde aos nossos utentes, que eu gosto muito, nestas discussões, de tratar como contribuintes, porque são, de facto, eles que pagam tudo isto que nós andamos a tentar construir ao longo destes anos todos. Sendo assim, eu posso tirar os slides. Eu passaria a palavra ao Dr. Manuel José. Estou? Tá. Obrigado. Cumprimentá-los a todos, colegas, equipas de saúde. Portanto, ele já fez uma introdução que eu não gostei nada, mas pronto, ainda me sinto jovem, portanto... Eu já sou da idade dele, que ele é do meu curso. Portanto, preparei aqui uns pequenos slidezinhos de reflexão, que é esse o nosso objetivo, e portanto, como já cá andamos desde o início, e portanto, queria cumprimentar aqui a ilustre mesa, porque realmente eu estou aqui, deve ser nessa qualidade, de ser realmente um dos coordenadores que há mais tempo ando aqui a lutar por esta história e continuar a gostar desta história, que é continuar a gostar de ser médico de família e continuar realmente a querer partilhar as minhas reflexões e as minhas experiências e também algumas angústias, mas que vamos tentando ultrapassar. E pus aqui este primeiro slide, porque isto é para aumentar um bocadinho o nosso ego, portanto, isto também deve ter acontecido em Leiria, portanto, no Centro de Saúde Arnaldo Sampaio, já hoje foi falado aqui o professor Arnaldo Sampaio, portanto, ele trabalhou em Leiria e o Centro de Saúde Arnaldo Sampaio, pai do falecido ex-presidente, portanto, ele trabalhou lá na nossa unidade e nós, o SF Santiago, portanto, tem lá, à entrada do edifício, tem lá este cartaz que foi colocado agora em tempos de pandemia e isto, ponho aqui por a intenção de, pronto, isto dá-nos algum alento, realmente, mostra que a comunidade, eles agradecem-nos o nosso esforço. E, portanto, isto faz-nos bem quando a gente chega de manhã ao serviço e vê lá este cartaz que está afixado à entrada do Centro de Saúde no gradeamento, bem visível. Depois, eu questionei-me logo porque é que eu estou aqui nesta mesa no meio de tão ilustres palestrantes, porque realmente... o porquê de estar aqui... Não é por seres bonito, de certeza. É assim, pronto, por ser talvez a primeira, pensei assim, com os meus botões, ser a primeira USF na Sub-Região de Saúde de Leiria, na altura ainda era Sub-Região de Saúde, abriu em março de 2007, ser coordenador desde o primeiro dia, por escolha da equipa, a primeira a passar a modelo B no ACES, a primeira a ser acreditada no ACES, é isto que me dá um grande alento e, portanto, que é esta também uma mensagem que eu quero transmitir a todos vós. Já saíram de lá, nestes anos, 16 novos especialistas da MGF e estão lá mais 7 agora no forno. O que muito nos honra é essa nossa grande honra. Ser presidente da Comissão de Qualidade e Segurança do ACES Espinhal Litoral, mas cheguei à conclusão que não era nada disto. Realmente eu estou aqui porque sou colega e amigo, colega de curso do Marinho e amigo de longa data. E até na tropa andámos juntos, portanto, essa é a razão porque eu estou aqui. Depois... A queça da tropa pode ser agora mal interpretada. Isto para dizer... Depois, pronto, contratualização é um tema e eu, nas minhas reflexões, eu identifico duas áreas, a marca USF, aquilo que nós construímos ao longo destes anos todos e continuamos a construir, e neste caso a USF-AN tem o seu papel primordial. Há duas áreas que eu considero fulcrais e que nos dão a nossa razão de ser, a nossa afirmação. Por um lado, a gênese das USFs, ser uma equipa multidisciplinar. O trabalho equipa foi, como sabemos, na nossa área, foi uma inovação na altura, na administração pública, a criação das USFs com a reforma. E que perdura, apesar de todas as vicissitudes. E depois a contratualização, acho que realmente é aquilo que nos afirma enquanto fator de coesão da equipa
enquanto fator de rigor, transparência e transferência de resultados, o fator de melhoria contínua da qualidade, o fator de afirmação interpares e na comunidade, vimos a tal e a própria identidade das OSFs. A contratualização consiste, a meu ver, realmente o fator que nos faz continuar a acreditar, faz criar com que haja anualmente, quer dizer, no último ano não, mas anualmente, realmente continuamos a lutar pelos objetivos que são comuns, pôr à prova a coesão da equipa, criar condições para que realmente procuremos a melhoria contínua do dia-a-dia. Porque realmente é uma das nossas qualidades, é nós sermos auditados e sermos responsabilizados. Como dizia o Marinho muito bem, o dinheiro dos contribuintes é-nos posto à nossa disposição e nós estamos a geri-lo bem e temos mostrado ano após ano que o estamos a gerir melhor em termos de eficiência. Depois, naturalmente, pelos anitos já que ando, comecei a pensar, bem, a evolução da contratualização, os vários, isto é mais dirigido à malta, aos colegas novos que estão a entrar nos SS, aos coordenadores, jovens coordenadores, e eu defini aqui 3 fases da contratualização até ao momento. A primeira fase, que eu considerei a fase idílica, portanto andávamos todos inebriados com a novidade, mas não só por isso, é porque tínhamos na altura, como coordenadores, nós tínhamos uma ligação direta no Departamento de Contratação da ARS. Nós tínhamos a sensação que íamos lá, discutíamos, mas trazíamos alguma coisa de volta. Havia autonomia, nós sentíamos com algum poder no sentido da mudança, no sentido de pôr no terreno aquilo que nós achávamos que era importante para os nossos utentes. Havia uma proximidade com o centro de decisão. Havia disponibilidade das estruturas, nós enquanto equipa, para a mudança, e as próprias estruturas a nível da ARS, os departamentos de contratualização, no sentido de dar condições para a mudança e para a inovação. E as equipas, naturalmente, sentiam um poder de motivação maior. Não só pela novidade, mas sabíamos que nós íamos à contratualização e trazíamos alguma coisa e realmente as coisas eram fáceis de operar. Quer em recursos humanos, quer em termos de apoios. Isto é no tempo ainda do ministro Correia de Campos, o homem que lançou a reforma. E na altura a gente pedia em termos de recursos humanos, a gente identificava este ou aquele quadro, este ou aquele recurso, e ele realmente deslocava-se para a unidade. Fazíamos a equipa. Hoje não é nada assim, como sabemos. Depois passámos à segunda fase, que é aquela fase que eu chamo da penumbra. É aquela fase em que é o aparecimento dos ACEs, porque as primeiras OSFs são anteriores aos ACEs. E na altura, com a criação dos ACEs, criou-se uma chefia intermédia. E essa é uma chefia, por paradoxo que pareça, apesar de ser muito mais próxima das OSFs, tornou-se um fator de não proximidade. Porque, paralelamente com a reforma, não foram transferidas competências para os ACEs. E então nós que estávamos habituados a lidar com os departamentos centrais de contratualização, começámos a lidar com os ACEs, que eles próprios não tinham capacidade e autonomia para fazer as coisas melhorarem. Os recursos não existiam, e eu estou a falar num ACES que ainda era capital distrito, e na altura foi a transição de uma sub-região para um ACES que tinha recursos. Agora sabemos que houve muitos ACES que foram criados que nem recursos sequer tinham. E depois o ACSS considera aqui como parte do problema e não da solução pela excessiva centralização da contratação. Eu depois identifiquei uma terceira fase, a última fase que eu considero a fase da esperança. E está aqui na nossa mesa um dos grandes mentores do BI dos cuidados subprimários, que é realmente uma ferramenta crucial nos cuidados subprimários e no CSNS. Realmente, aquilo tem realmente, é uma maravilha, o desenvolvimento que aquilo nos veio permitir em termos, nomeadamente, da informação nas unidades de saúde familiar, o apoio que ela nos pode dar. E, mais uma vez, mostrou perante todos os outros pares a afirmação da nossa identidade. A marca USF, pelos seus critérios de qualidade, o critério de exigência, a transparência e a equidade presentes, e, portanto, não temos ali tudo à mostra, não temos nada a temer. E, portanto, isto mexe com muitos outros pares, nomeadamente os outros cuidados de saúde diferenciados, que realmente eles não têm esta capacidade de absorção deste tipo de transparência que nós conseguimos ter. A valorização que nos permitiu da identidade do SF e
pela primeira vez, que era um dos problemas que nós notávamos em termos de contratualização. Portanto, havia unidades que eram penalizadas por apostarem mais na formação, por apostarem mais na inovação. Aquelas que apostavam só na atividade, digamos, rotineira assistencial, acabam sempre premiadas. As outras não eram privilegiadas. Pela primeira vez, é o salto que é dado com o B dos cuidados primários em termos de contratualização, que é a valorização da atividade não essencial, nomeadamente a formação e a investigação em cuidados primários, começaram a ser valorizados. E isto, realmente, para quem tem formação, é fundamental. Estávamos neste percurso todo, aparece a pandemia em março de 2020. E, naturalmente, parou tudo. Aparecem os planos de contingência, a carteira básica de serviços são suspensas, a reafetação de todos os recursos à resposta à Covid, começa a haver a reorganização dos serviços, as escalas em espelho, os novos circuitos utentes nas unidades de formação, nas unidades funcionais, a criação dos ADCs, dos ADRs, depois os CVCs, a garantir, apesar de tudo, as unidades, e na nossa conseguimos fazê-lo, a garantir a prestação em termos assistenciais dos serviços mínimos, com muito esforço das equipas, como sabemos, e, nomeadamente o acompanhamento dos grupos vulneráveis, e aqui uma das estratégias que nós usámos foi realmente o papel dos internos da MGF, em termos dos telefones, do acompanhamento dos grupos vulneráveis, dos grupos de risco, que nunca deixaram de ter o seu acompanhamento, mesmo quando realmente a atividade essencial esteve suspensa. As consultas não presenciais, uma realidade que praticamente não existia. Os novos meios de comunicação. O aparecimento dos e-mail, que é uma coisa que, necessariamente, na discussão a gente vai falar sobre esta questão, que é uma situação que nos hoje assoberba em termos de tempos e como é que vamos gerir esta situação. A articulação entre as unidades funcionais dos centros de saúde. A articulação interinstitucional. Tudo isto a pandemia veio trazer. Com os hospitais, com as autarquias, com o ensino superior, as IPSS. Nós, na nossa unidade, integrada no Centro de Saúde, fizemos um plano de saúde, de acordo também com as orientações da ARS Centro, um plano de saúde sazonal outono e inverno 2021. E definimos, na altura, 2 objetivos em termos de assegurar, por um lado, a resposta à epidemia. Portanto, este plano foi feito de outubro, programado de outubro a abril, e o aparecimento da gripe sazonal. Portanto, estamos a fazer um plano que estava programado para outubro do ano passado. E assegurar, ao mesmo tempo, a resposta à não epidémica, a prestação efetiva das consultas programadas, urgentes, e a recuperação das consultas que tinham sido suspensas à atividade adiada. Esses 2 objetivos, usámos 3 eixos estratégicos para esses 2 objetivos. E pus intencionalmente ao contrário. Literacia e comunicação, a promoção de comportamentos redutores do risco individual dos utentes, dos nossos cidadãos, e a procura apropriada dos serviços de saúde, através de informação, meios de informação. A manutenção da resposta não Covid, atendimento presencial e não presencial, e a retoma da carteira básica de serviços. A resposta ao risco sazonal inclui a Covid-19. Na altura estávamos a programar o inverno, a vacinação e o atendimento presencial e não presencial a doentes com patologia respiratória. Este programa estava elaborado, estávamos a implementá-lo, como todos nós sabemos, nas nossas unidades, e, entretanto, aparece a terceira vaga no inverno, que mandou parar tudo outra vez. Outra vez voltámos à primeira forma, suspensão dos planos de saúde e de recuperação, nova reativação dos centros, dos planos de contingência. Começa a vacinação, com tudo o que ela acarretou em termos de escassez de recursos humanos, porque nós estávamos a fazer o que nós tínhamos feito, e com a orientação do Sr. Vice-Almirante, mas com as tropas. O general está lá em cima, mas as tropas no terreno somos nós, os enfermeiros, os secretários clínicos, os médicos, a desfalcarem as nossas unidades para garantir aquilo que era considerado autoritário, e muito bem. Naturalmente já havia um grande desgaste e saturação das equipas. A resposta articulada das unidades funcionais dos centros de saúde foi um dos ganhos que nós tivemos, foi com a pandemia, e eu penso que isto é comum a todos nós, unidades funcionais que viviam no mesmo espaço
físico e que estavam de costas voltadas, a pandemia obrigou-nos a articularmos e a começarmos a ser complementares e a haver sinergias que nós até desconhecíamos que existiam. Nós sentimos isso e penso que em muitas unidades isso aconteceu. E depois também a participação ativa das autarquias, que tiveram um papel importante e continuam a ter, como sabemos. E agora? Já estou a acabar. E como dizia o Marinho, apesar desta vivência, a nossa mensagem aqui é uma mensagem de otimismo. Otimismo moderado, que já que andamos há uns tempos, mas é um otimismo. E acho que devemos encarar a pandemia como uma oportunidade. Por um lado, mostramos à sociedade, e ela está reconhecida, viram o primeiro slide, que estávamos à altura do desafio. Estávamos e estamos à altura do desafio. As equipas tornaram-se mais coesas e solidárias. A partilha de saberes e complementariedade entre as várias unidades funcionais é um dado adquirido, como todos nós sabemos. Aquilo a que eu considero o renascimento do novo centro de saúde. O centro de saúde, com a reforma, foram praticamente extintos em termos, mas esta pandemia e estas complementaridades vêm-nos mostrar que há a possibilidade de fazermos um novo centro de saúde, com a identidade própria de cada unidade, mas as complementaridades que conseguem ultrapassar em situações de crise e em situações de escassez de recursos, como nós vimos, que a senhora Ministra disse ainda há bocado, portanto, é o problema do Ministério das Finanças, ela até está muito bem intencionada, a gente até acredita, eu acho que ela foi sincera, mas o Ministério das Finanças não abre as vagas e então continuamos a ter recursos. Como tu quiseres. A importância mostrou também, a pandemia mostrou a importância dos internos de medicina geral e familiar na resposta aos novos desafios. A capacidade inata que eles têm aos novos desafios, às novas tecnologias, às novas abordagens em termos comunicacionais. Para nós, já que estamos aqui há uns tempinho, tem sido uma mais-valia. É uma aposta que devemos fazer, a formação nas unidades funcionais, com os internos da MGF. A necessidade da literacia em saúde, isto é uma luta minha antiga, até na Comissão de Qualidade, noutros grupos de trabalho em que tenho participado. A capacitação não só dos profissionais, mas essencialmente dos cidadãos. Quanto mais informados eles estiverem das nossas realidades, das nossas dificuldades, maior será a ajuda. Menos reclamações existem, maior colaboração ativa existe da parte deles. Cada vez mais, e os coordenadores, os colegas que estão nas unidades novas, tentem aproximar-se ao máximo possível da comunidade e trazê-los para dentro, para eles também ajudarem-nos a... Levantam as questões, mas ajudem-nos a resolvê-las, porque realmente eles devem ser parte ativa e é o nosso melhor aliado quando temos dificuldades. É o nosso melhor aliado se eles realmente estiverem devidamente informados das nossas dificuldades. Outra aposta é a articulação interinstitucional. Acho que há coisas que foram agora desencadeadas pela pandemia e que devemos aproveitar em termos de futuro. Na contratualização, na unidade de saúde familiar do futuro. A ligação às autarquias, ao ensino secundário, ao ensino superior. Eu tanto falo no ensino superior, lá temos o IPL, que temos protocolos de articulação com eles. As IPSS. E depois eu acabava com 3 As, que realmente de esperança e de afirmação, que esta pandemia veio demonstrar, e portanto é o que eu sinto, são os tais temas que eu ponho aqui para a reflexão e discussão futura. É nestas situações de crise, mostrou mais uma vez a afirmação dos cuidados das USFs e dos cuidados primários como essenciais no SNS, a articulação, cada vez mais articulação, interpares e interinstitucional, é um dado que está adquirido, e a autonomia que temos que ter para podermos resolver caso a caso as necessidades dos nossos utentes e com o nosso cunho pessoal e com a nossa perspectiva pessoal. Pronto, eram estes os temas que eu tinha aqui para a reflexão. Manuel José, muito obrigado pela viagem que fizeste. Vamos então passar no alinhamento que acordámos ao Dr. José Luís Biscaia, que dispensa claramente apresentações. Tem aqui um papel muito importante porque todos os aspectos conceptuais da reforma fizeram parte do seu percurso enquanto profissional e por isso é de facto um elemento que teve com uma visão privilegiada de todo este processo, mas que hoje assume também um papel de, enfim, na gestão mais de topo enquanto diretor executivo. Zé Luís, queres partilhar connosco a tua experiência
agora também como diretor executivo, sobre as dificuldades que tiveste no teu ACES com esta gestão. Como é que conseguiste ultrapassar ou não essas dificuldades? Como é que achas que foi? Como é que achas que poderia ter sido? E mais o que te aprover dizer nesta fase, sem ainda irmos para o futuro. Zé Luís, a palavra é tua. Ok, obrigado Marinho, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui neste reencontro a discutir estas coisas. Eu não vou ter slides, vou falar daqui, não é? Como não tenho slides, não preciso ir ali, não é? Porque o Marinho, quando fez o convite... Podes ir. Não, mas vale a pena. Quando o Marinho tinha feito o convite, disse-me aquela... vou pôr umas coisas que vocês já disseram em tempos e tal, uns slides, e depois, como deu a entender que era uma repetição de mais do mesmo, foi inibitório para estar a fazer slides hoje, não é? Porque ia dizer mais do mesmo daquilo. Mas não é mais do mesmo. Duas notas sobre os slides que ele apresentou, que são duas notas e que é importante que estas coisas tenham sempre o verso e o reverso, e depois já vou fazer o diagnóstico nesta primeira intervenção, não é? A primeira é aquela, é sempre bom quando falam de nós, não é? O ego fica satisfeito, não é? Que é bom. E ao mesmo tempo, foi há aquele tempo, já disse aquilo, tenho que me ir embora, não é? Estou velho. É uma maneira elegante de me chamar a velha e dizer, estamos fartos de te ouvir. Mas ao mesmo tempo, passa para a outra nota, que também tem um verso e um reverso, não é? Dizer, se nós dissemos aquilo na altura e achamos globalmente aquilo está bem, não é? Temos que perceber, se hoje estamos a dizer a mesma coisa, o que é que está a acontecer. Eu acho que, apesar de tudo, temos muito caminho para andar, mas já andamos muito, não é? Aquilo significa que há uma série de conceitos que estão ali, que estão bem, que um conjunto de pessoas, que todos nós, de forma participada, conseguimos criar, e que significa que tivemos uma visão adequada. E hoje a realidade é diferente. E isto leva para a questão que hoje temos de discutir, independentemente dos conceitos assim, tantos aplicados ou não, ninguém pode dizer que a contabilização hoje era igual ao que era, já não sei quando é que era aquela data do encontro. 2006. Mas já outubro de 2006. E contei que é. Portanto, é importante esta reflexão perceber que, independentemente do que se disse, não está tudo construído, temos uma situação diferente. E eu, para as minhas duas intervenções, que Marinho pediu para nós fazermos uma numa lógica do diagnóstico, entre aspas, e uma lógica do futuro, eu, para tentar sistematizar, para ser claro, acho que temos 4 componentes para distinguir isto do processo de contratualização. E acho que é muito importante clarificar isto, para perceber, todos são interligados, naturalmente, não é? Mas um componente é o modelo, o aspecto conceptual, não é? O que é a contratualização, o que é que se contratualiza, que nós podemos objetivar com, neste momento, a partir de 2017, de haver esta matriz multidimensional, haver o IDG, haver um conjunto de coisas que mudaram no conceito do que é a contratualização. E, portanto, englobar as várias áreas. Depois, outra questão importante é o processo, é como é que fazemos, não é? Como é que este modelo é apropriado? E, portanto, como é que fazemos? Como é que construímos? Como é que fazemos a negociação? Ou não fazemos a negociação? Se existem os termos de referência, se existem os documentos que apoiam, enfim, se existe o tal BI dos cuidados subprimários, essa questão. Terceiro componente, os instrumentos. Ou seja, temos instrumentos que nos permitem executar este processo. O que nos falta é os instrumentos, mas o processo está bom, o modelo está certo. Não sei se estão a ver, são as 4 áreas para discutir. E, finalmente, uma questão essencial que nós nunca falamos, que é o modelo de governação deste processo. E o modelo de governação significa como é que se acompanha o processo de contratualização, como é que se monitoriza o que está a acontecer, como é que introduzimos mudanças, que no caso atual deveria ser liderado por alguém que a CSS, infelizmente, não é capaz de fazer, que na estrutura orgânica do Ministério da Saúde teria naturalmente a função para o fazer, que não tem capacidade para o fazer, não tem capacidade, não tem liderança para ser capaz de o fazer. Foi criada aquela Comissão Técnica Nacional, que seria ali um espaço, uma zona em que, através da participação, poderia ser possível fazer, mas por várias situações transformou-se um bocadinho como se fosse uma discussão de parceiros sociais, não é? Quer dizer, aquilo está ali, a administração propõe uma coisa, as estruturas propõem outra, não é? Estamos a negociar a ver o que é que acorda. E, portanto, esta própria Comissão Técnica teria que ter uma noção de construção, de visão de futuro, de acompanhar, de dizer, precisamos melhorar esta área, precisamos mudar aquilo, ficou um bocadinho amputada por causa destas questões, não é? Portanto, nestes 4 componentes, para fazer um diagnóstico de hoje, onde estamos hoje, eu vou utilizá-los como referencial, não é? Em relação ao modelo, eu penso que globalmente eu continuo a achar que o modelo está adequado na sua globalidade, não é? Temos uma matriz multidimensional, tem uma visão global do que é o desempenho das unidades, tem um conjunto de coisas que lá estão. É preciso corrigir, melhorar um conjunto de coisas. O que aconteceu, e como o José apresentou muito bem, desta questão da pandemia, do que tivemos que mudar na nossa prática, algumas daquelas coisas o modelo não tinha incorporado, mas seria possível fazer se os outros componentes reagissem, trabalhassem, não é? Vamos entrar no processo. Qual é a questão do processo? Lembram-se, quando este modelo de contratualização foi construído e divulgado, fizemos aquelas voltas a Portugal para apresentar o modelo, para discutir, não é? Com grandes participações, e, portanto, se calhar foi o processo
de abertura, participação, esse e depois o outro do BID, casos primários, em que houve uma maior, excepcionando a questão da missão na altura, quando foi a construção das USFs, também foi a mesma coisa, também houve esse ir ao local, ir a todos os sítios falar, não é? Em que envolvemos muitos profissionais, mas temos que ser claros, não é? O processo, o modelo e o processo não foram apropriados pelos vários atores. E aqui não é um culpado só. Não foram apropriados por profissionais nas unidades, que não conseguiram perceber como é que se faz esta construção do plano de melhoria, como é que eu construo, como é que eu reflito sobre o que faço e como é que eu vou discutir o que é que tenho que acordar de melhoria. Não foram apropriados pelos conselhos clínicos e diretores executivos numa série de situações, que, apesar de ter mudado o contexto, já não serem os 22 indicadores numa folha de Excel, não conseguiram perceber como é que se fazia isto, e, portanto, muitos de nós, muitos diretores executivos, nós, agora que sou diretor executivo, não conseguimos fazer isso. Não foi nem de perto nem de longe percebido pelas ARS. Os departamentos de contabilização, globalmente falando, não têm sido os fatores de desenvolvimento, não é? Que deviam estar para ajudar. Não é fazer a contabilização, é obrigar as equipas a pensar e os ACES. E, portanto, a nível central, estamos conversados, porque isto passa ao lado da ACSS. Aliás, um sinal importante, que o Diogo já falou na reunião, não é? Que esta dissociação entre um discurso político adequado, etc., e depois a prática dos órgãos de governação, não é? A ACSS não está presente no encontro, não é? Amanhã temos a SPMS, portanto vou ter o meu debate habitual, não é? Com o presidente da SPMS, mas pronto, a ACSS não está cá, que é triste. E, portanto, em termos do processo, temos esta lacuna grave. Há, para mim, claramente, para além de discussões de várias coisas que não aconteceram este ano, são questões que podem ser bem ou mal feitas, mas que deviam existir, faz parte do processo, está identificado. Não foi publicada a metodologia operacionalização da contabilização. Não foi bem percebido o que é que o PAUF estava corrigido ou não, que era um instrumento, mas enfim, que era um instrumento essencial. O PDA-ACES, que é o similar do PAUF, mas para os ACES, para preencherem o seu plano de desempenho, está melhorado, está construído, mas não houve uma discussão alargada, leia-se a ACSS com todos os atores para ver essa apropriação e, portanto, o processo. Havia uma coisa muito interessante, estava nos termos de referência, que era a grande mudança que se podia ter feito, que é a construção de um plano de melhoria, ou seja, assumir que a contabilização não é estar a fazer planos de ação todos os anos novos, mas é ter um plano de melhoria sobre o que eu fiz o ano passado, como fez, que foi de uma proposta e que ficou inscrita nos termos de referência, enfim, naqueles documentos que ninguém consegue ler, não é? Feitos pela ACSS, tem 200 páginas, mas que, enfim, claro. E que interessa é aquelas 3 ou 4 páginas, mas enfim, é difícil tirar aquilo, e que na altura resultou do trabalho feito pela ARS Norte e pela ARS Centro, e que se conseguiu, quando foi feito, não foi para esta ARS em exclusivo, mas que tiveram maior participação na construção disso, e portanto isto podia ter sido uma peça muito importante, porque simplificava muito o processo da contabilização, e isso não foi conseguido. Foi criada a ideia, disse que era o processo de melhoria, o plano de melhoria, e depois não foi construída essa questão. Na parte dos instrumentos, temos um problema complicado, não é? O BI, que aqui faz parte do processo e é ao mesmo tempo um instrumento, não tem sido sustentado, não é? Ou seja, perdeu-se um bocado a liderança de criar. O BI tinha uma visão, não é? Que era é um portal que tem que dar respostas a várias coisas. É um manancial de informação, é uma biblioteca, é um espaço de partilha, é um espaço de melhoria contínua. Essas coisas todas podiam vários componentes deste portal que é o BI. E, de facto, nunca foram avançadas, X coisas tinham que haver. Aquilo produz os relatórios que eu preciso, sem ter trabalho para conseguir perceber a realidade. Quer dizer, aquilo tem os indicadores que são necessários, a informação gráfica necessária para eu tomar decisões. E aqui nos instrumentos nós também nunca conseguimos fazer algumas dessas discussões. Eu lembro perfeitamente, quando na altura integrava a Comissão Técnica Nacional, estava lá a Direção-Geral de Saúde, representante, não é? E havia uma ideia que eu punha sempre, todos os indicadores, essa informação tem que estar disponível. Os que contam, os que constroem o IDG são alguns, mas eu, para os perceber, tenho que ter o resto da informação. Não é o indicador que eu contratualizo, mas tenho que ter o resto da informação, porque é para perceber aquele resultado que eu tenho. Eu dou sempre este exemplo, não é? Já me ouviram dizer 30 vezes, mas penso que é muito significativo, não é? Quando eu utilizo a mortalidade infantil como um indicador de desenvolvimento de um país, não é? É um indicador, certo? Nós sabemos o conjunto de informação que está associado àquilo, os vários tipos de mortalidade, as várias questões que existem, que nos permitem interpretar e perceber o seu impacto, o que é que subiu, o que é que desceu. Portanto, esta parte dos instrumentos também não foi desenvolvida e aqui com um problema mais grave. Ao mudar o contexto do nosso exercício, não houve a capacidade de adaptar os instrumentos para incorporar o que tinha mudado a nossa prática do dia-a-dia. E, portanto, isto criou um gap e uma desconfiança, uma distância muito grande em relação ao que podíamos fazer a contratação deste ano. Além das condições objetivas, que acho que o Manuel Zé já falou muito bem. E depois a governação desapareceu. Quer dizer, há reuniões, não sei se estão aqui de certeza,
pessoas, profissionais que participam pelas várias estruturas nas reuniões da Comissão Técnica Nacional, enfim, que a estrutura que independentemente... Basta ver as atas. Que a estrutura que independentemente da CSS podia ajudar a melhorar os instrumentos, a decidir as coisas, não é? E pronto, e está-se uma discussão dos intervalos dos indicadores, não sei o quê, e não se construíram os indicadores que se calhar eram importantes para ver aquelas dimensões que estavam na matriz e tal para o fazer. E, portanto, o meu diagnóstico é que, utilizando esta referência destes 4 componentes, falhámos nestas coisas. E depois, na sua intervenção, posso ver o que é que se pode fazer para melhor. Agora, mas só uma nota enquanto diretor executivo, não é? Porque sou diretor executivo, portanto, no meu acesso aconteceu ou não aconteceu alguma coisa, não é? E no meu acesso, como todos os outros, aconteceu ou tivemos o impacto do Covid, não é? E é importante perceber uma coisa que nós temos muita dificuldade, todos nós, que é sempre o discurso dos coitadinhos, não é? Que eu já há bocado tentei dizer, e eu neste momento a ficar um bocadinho traumatizado com o discurso dos coitadinhos, não é? Porque, de facto, se nós, com a insuficiência de recursos que temos, que é um facto, não é? Não mudou, aquilo só exteriorizou algumas coisas, com os problemas das centrais telefónicas que temos, com aquilo que o cloud que temos, com as insuficiências do sistema de informação, não é? Aliás, só uma nota, não sei se o André está aqui, eu acho que aquela leitura do resultado dos sistemas de informação deixar de ser relevante é porque a malta desistiu, não é? Desistiu. Já não é um problema. Já não é um problema, não é? Pronto, aquilo a malta não consegue mudar, exatamente. Olha que se liga. Esses e outros, não é? E, portanto, sejamos claros... A resiliência não chega para tudo. Exatamente. Na discussão do momento atual, é importante perceber, quando se põe aquilo, o que é que sobe, o que é que desce, o que é importante, perceber que algumas coisas deixaram de estar lá, a conta de atualização baixou, não é? Porquê? Porque... tirando aquele foco de conflito, que era a discussão do mercado árabe, não é? Dos 22 coisas, não é? Passando a ser um modelo que a malta não percebeu bem como é que funcionava no fundo, e não havendo este ano quanto à atualização, deixou-se um problema. Quer dizer, portanto, aquilo naturalmente temos que ver como é que lemos os resultados que nós temos. Mas bem, voltando ao meu acesso, e portanto eu sou diretor executivo há um ano, desde agosto do ano passado, no contexto do Covid, não houve nenhum processo formal de conta de atualização. Nem interna, nem externa. Por razões óbvias, não é? Primeiro porque eu achei que não íamos brincar à contabilização. E, portanto, não havia condições objetivas nem subjetivas para... Eu tenho 52 unidades, uma URAP, uma unidade de saúde pública, 3 UCC de 52 e 52 USF de CSPs, dispersas por 10 concelhos, com graus de maturidade, problemas variados, diferentes, não é? Umas magníficas, umas menos magníficas, etc. E, portanto, pensar que era possível, utilizando mais uma vez esta referência, com ausência da lógica da operacionalização que não foi divulgada. Percebendo eu, com dificuldade, onde é que estavam, como é que estariam lá representados ou não, a atividade que as unidades passaram a fazer, como é que eu iria continuar a incorporar aquilo na matriz multidimensional que existia. E que não existia, que não era óbvio, não é? Aquelas mudanças dos indicadores de contar as consultações presenciais e presenciais, é ali é um arrumo que não é assim uma coisa muito clara, etc. E, portanto, apesar da IRS, na altura aqui o vice-presidente, não sei se já é ex, se não é ex. Não, é só participante. Fez um esforço, enviou a matriz de melhoria contínua, que podíamos ter aproveitado e que do nosso lado, lapso nosso ou incapacidade nossa do ACES, não conseguimos construir e dar resposta em algumas das coisas que era feito. No fundo era centrar o que é que estamos a fazer, o que é que podemos melhorar, porque depois também nos faltavam a outra questão dos instrumentos. E, portanto, formalmente, para ser claro, não é? No ACES vai responder que não houve, e assumo que não houve nenhum processo formal de atuação, porque o que íamos fazer, acho eu, ia ser contraproducente para aquilo, porque ia desafiar equipas a utilizar instrumentos que na altura tinham, eu não diria desadequados, mas tinham alguns anticorpos, algumas dificuldades na sua aplicação, que as pessoas não serviam à preparação disto tudo, podendo eu vender melhor ou pior o produto. Era baixa e, portanto, isto ia ter um efeito catastrófico no processo que estava em curso de resposta à pandemia. E, portanto, para o bem ou para o mal, assumi que não íamos formalizar, embora tentei sempre, em todas as minhas decisões, digamos, gestionárias, para a resolução dos problemas com as várias unidades, contratualizar qualquer coisa. E que importa separar o que é este conceito de metodologia da contratação da cultura da contratualização, não é? Se uma unidade ficou sem recursos e diz que precisa de X horas, precisa não sei o quê, e vai fazer de forma diferente, contratualiza-se, não é? Discute-se. Eu, com este recurso, o que é que posso fazer? E isto é importante perceber que não tem a ver com esta questão que nós dizemos, contratualização como uma coisa ali ao lado, não é? Não, isto é uma cultura que temos de instituir, que é uma gestão por objetivos e que temos que ver como é que se faz. E isso foi sempre uma tentativa nos vários problemas, umas mais conseguidas, menos conseguidas, umas por minha culpa, outras por incapacidade de conseguir passar a mensagem para as unidades, de discutir o que é que íamos acordar, o que é que íamos fazer de forma diferente, porque não temos enfermeiros, porque não temos tais clínicos, não temos médicos, porque não temos centrais telefónicas, porque temos que fazer de outra maneira, certo?
e perceber uma coisa clara. E isso, desculpem a repetição, não é? A vacinação, e quando há bocado sério, o André disse as coisas, a vacinação é uma questão essencial dos cuidados primários. E quando dizemos que temos de ser destacados para os centros de vacinação, que a vacinação é uma coisa externa aos cuidados primários, é o maior tiro no pé que nós podemos dar. Porque a vacinação, independentemente da forma como é feita, o seguimento dos doentes ambulatórios, doentes ambulatórios que não foram internados, não é o trace Covid, é o seguimento de doentes Covid que não precisavam de internamento, é uma tarefa, como nós seguimos, os diabéticos, hipertensos e tal, controlados, antes de irem para as urgências para serem internados. Portanto, temos de ter muito cuidado com o que dizemos, porque o que nós fizemos foi uma prova de resiliência e de capacidade dos cuidados primários com aquilo que tinha. Naturalmente que eu não posso fazer as outras coisas. Mas isto não é nós somos uns coitadinhos. É porque tivemos que priorizar, organizar para dar resposta a uma coisa que era essencial. E que nós, ao fazer o discurso de coitadinhos, não valorizamos o trabalho essencial que tivemos para isto. E 5% das pessoas com Covid foram para os hospitais, e foi aquela catástrofe dos hospitais, 95% foram seguidos nos cuidados primários. E, portanto, não é coitadinhos. Devíamos ter um grande orgulho de dizer que fizemos isto com os recursos que nós temos, com as dificuldades que nós temos, apesar do sistema de informação, a SMS, e muitas vezes contra ela. Quem é que não se lembra do que é o trace Covid? Quem é que não se lembra do que é o que foi o agendamento do que ainda hoje é, né? Quando apresentam a SMS, que foi um sucesso, as coisas do agendamento, quem não conhece a realidade, não é? Quem não sabe o que é que foi convocar, fazer os agendamentos dos 3 primeiros meses dos mais de 105 anos, do que é hoje gerir as 2 ou 3 agendas do portal central. Portanto, desculpa esta deriva, mas isto tem a ver com também contratualizar ou não, e acho que é muito importante a malta assumir o que faz bem, ter orgulho no que faz bem e perceber este contraponto. Luís, deixa-me pôr só uma questão em relação ao que tu disseste, que parece pertinente. Não te parece, eu estou completamente de acordo, aliás, nós tínhamos aqui acordado na mesa que o objetivo era, de facto, abandonar o discurso dos coitadinhos, os muros de lamentações, não é tempo para isso, não vamos construir nada com isso, vamos fazer o diagnóstico da situação hoje e avançar. Mas não te parece que esta falta de resposta da tutela em ajustar a matriz à nova realidade Maria, pode contribuir? Não sei, estou-te a pôr a questão. Desculpa interromper. Sim. Quem construiu a matriz não foi a tutela. Pensar que a tutela vai ser capaz de construir outra matriz, que vai ser capaz de discutir a carteira adicional, se não formos nós a dizer qual é a nova carteira básica de serviços, é para acreditar no Pai Natal. Com o devido respeito para quem acredita no Pai Natal. Certo? Uhum. Não tínhamos dúvidas nenhumas nessa questão. E, portanto, desta questão toda que eu disse, eu queria deixar isto para a frente. O ponto crucial que há, utilizando esta matriz, estes 4 pontos para discutir, é, de facto, percebermos o que é que aconteceu diferente. Como é que nós damos resposta hoje? Como é que qualificamos o acesso? E depois como é que isso se contratualiza, se escuta, se mede? Como é que nós damos resposta ou qualificamos o acesso? E nós temos que sair das nossas zonas de conforto. Nós sabemos muito bem, seguir diabetes, hipertensão e tal. Como é que damos resposta à pessoa, a minha 30 anos, tem um sintoma de cistite, sabe como é que faz? Como é que damos resposta à pessoa que vai buscar, tem uma coisa qualquer às 5 da tarde, telefona para quem? Que resposta? Não é consulta. Que resposta dão as nossas unidades? Como é que nos organizamos para situações concretas que existem, que não é a nível nacional, para os utentes sem médico de família, para os estrangeiros todos, para as coisas todas que acontecem, certo? Como é que fazemos de forma diferente isso? Carteira básica de serviços. E aqui depois vem que instrumentos, que metodologias. E esse vai ser o grande desafio. Mas não esperem, nem pela Direção-Geral de Saúde, nem pela ACSS, nem pela tutela. Tenho alguma expectativa aqui no nosso amigo João, que agora é o coordenador do GEPS e que pode liderar, como outros grupos já fizeram, liderar e criar o balanço para fazer isto, não é? Mas, como é evidente, não é ele. Quando eu digo ele, claro. Enfim, na equipa e tal, e com a participação de todos. Mas este é que é o grande desafio. Terminaste? Muito bem. Obrigado. Iria passar a palavra agora ao enfermeiro Diogo e pedir-lhe que, enquanto profissional de saúde no terreno e enquanto presidente da nossa associação, nos diga qual é a sua percepção de como é que estão as equipas no terreno. É assim, a contratualização, como o Dr. Marinho estava a dizer há bocado, já nos é um bocado difícil de falarmos, conversarmos, discutirmos, estamos um bocado cansados. Aliás, o SFN fez um dos webinars este ano, foi a da contratualização, pensar global, agir local, uma frase bonita, e toda a gente, e depois é um bocado também difícil discutir, como eu já referi no discurso da manhã, quando um dos principais responsáveis da contratação rejeita o convite, ou aliás aceita e depois rejeita,
ou aceita e depois não podem vir. Vamos para onde quisermos, estarem presentes aqui para discutir, para nos ouvir e para percebermos qual é que é a nossa problemática. Acho que toda a gente concorda que a contratação é um eixo, ou pelo menos era um eixo estruturante do Serviço Nacional de Saúde e dos cuidados de saúde primários em si, era uma bandeira dos cuidados de saúde primários e acho que deve continuar a sê-lo. Acho que abandonou. Eu também tenho a mesma percepção com a doutora Biscaia, que deixou de estar com uma preocupação no momento atual, porque não existe e as pessoas estão no esquecimento. Não nos podemos esquecer, ainda por cima, se é um eixo estruturante, porque é que no ano de 2020 não houve contratualização, é que não foi só no ano de 2021, no ano de 2020 não houve qualquer contratualização e possivelmente era um instrumento fundamental e importante na retoma dos cuidados de saúde e que não foi feita. Nada saiu centralmente, nada se discutiu centralmente em 2020, não houve a Comissão Técnica Nacional em 2020 praticamente não se reuniu no final do ano, e por isso houve uma clara ausência de orientações nacionais, houve uma clara ausência, eu pedia para pôr em apresentação, só por favor, que ainda não colocaram. Houve uma clara ausência de... Pôr a apresentação, por favor. Houve uma clara ausência de orientações nacionais, lá está, ajustada à nova realidade, ajustada às novas necessidades da população, de uma forma a conduzir, lá está, as equipas a fazer face às novas necessidades e às tarefas mais exigentes e prementes, e isso não existiu. Os próprios relatórios da contratualização dos resultados alcançados praticamente não saem. É incompreensível como é que continuam ano após ano, culpa também das ARS, que não continuam no timing correto. Não tem, obviamente, a ver com a contratualização em si, mas a Comissão Técnica realmente andamos a focar este ano de 2021 e estamos a discutir quais são os intervalos, se introduzimos os indicadores, quando estamos em setembro de 2021, como é que queremos realmente manter um processo que deve ser um eixo estruturante e preconiza-se que se contratualize em novembro, dezembro, do ano anterior, e estamos em setembro do próprio ano e ainda não há sequer nada definido de como é que vai ser o próprio ano. Como é que podemos realmente dizer que é um fator fundamental e um instrumento basilar do nosso trabalho, se ele nem sequer está definido para o ano em questão, e ano após ano isso realmente tem acontecido. O que esse é um fator principal, ou é um dos fatores principais, que leva ao afastamento das equipas, porque as equipas não veem que há uma discussão e uma aposta real na contratualização. Não tem acontecido. No nosso aspecto, não tem acontecido. E buscando, não sei se foi sem querer, buscando um slide de uma pessoa também, imitando um slide, já agora 2017, que foi do Dr. Jair Biscaia, em que o ano em que a contratualização ficou mais sexy, infelizmente ela ficou sexy, mas ninguém a quis. Ficou lá no canto e nós ficamos cá daquele lado. E é preciso, para não dizer outra coisa que estamos no norte, podia dizer, mas ficou sexy quietinha, a senhora ou o senhor da contratualização, e é importante percebermos porque é que as equipas, e estava lá, como estávamos a referir, a matriz foi construída, foi feito um esforço enorme, é verdade, como nunca antes foi feito, de explicar, de ir aos locais, de ir realmente ao terreno, para como é que era a nova contratualização, e mesmo assim, na prática, não é? A teoria é outra questão, e o que aconteceu é que as equipas ficaram totalmente de costas voltadas com a contratualização. Seja culpa dos ACES, seja culpa das ARS, seja culpa das equipas, não conseguimos que a contratualização, que este novo paradigma da contratualização, que era totalmente diferente, que era um foco realmente diferente daquilo que estávamos habituados, mas que as equipas já se vinham a queixar que estavam cansadas de negociar e de contratualizar indicador a indicador, ou estávamos a contratualizar quase décima a décima. Foi um paradigma totalmente diferente que foi mudado e mesmo assim não foi apropriado. E esse é um dos grandes problemas, para além da ausência da tutela, ou neste caso de uma aposta não real da tutela, ou pelo menos transparece que a tutela não aposta totalmente na contratualização. Este é outro fator fundamental que acho que nós temos que discutir, independentemente se é tutela ou se é agora com o novo grupo que há uma mudança. Nós não conseguimos interiorizar a nova contratualização. Houve um erro claro, acho que chamar plano de ação ao PAUF, quando se confundiu claramente se era o plano de ação das unidades, se era o plano de ação da contratualização, se era o tal plano de melhoria, o que é que era, e ninguém se entendeu a nível nacional. As equipas não perceberam qual é que era
a ótica da contratualização. Nós continuamos a não entender que aquilo que aparece no IDG é apenas isso, a monitorização, e a contratualização talvez seja outra coisa. Isso também é outro problema real. Nós continuamos muito focados demasiado nos indicadores, apesar de não discutirmos indicadores, focamos-nos única e exclusivamente nos indicadores. Muito, lá está, também incutido para a Comissão Técnica, também só discute indicadores. Passamos as reuniões a discutir indicadores, intervalos e novas métricas. E acho que são esses fatores fundamentais, porque a contratualização, a tal que ia ficar mais sexy, respondia às 3 perguntas fundamentais: o que é, para quê e o quê. O que é um instrumento de gestão para objetivos, uma política adaptativa, melhorar resultados em saúde e otimizar a prestação de cuidados em saúde, e o quê? Provocar resultados em saúde num contexto de boas práticas, gestão integrada dos percursos em saúde e desempenho de organizações de matriz multidimensional, o resultado do que se faz e de como se faz. Estava lá tudo explicado, estava lá tudo definido, estava tudo bem específico. Agora, temos estas duas problemáticas grandes que acho que são importantes. O facto de, ano após ano, a tutela não demonstrar um interesse claro na contratualização, não haver uma ausência de discussão e uma aposta real nessa contratualização, o que leva ao afastamento das equipas, e as equipas, as instituições, as estruturas, acabam por não se apropriar do modelo e do paradigma da contratualização, e leva, obviamente, a que este processo esteja um bocado totalmente alterado, e como estava a dizer José Luís Vizcaia, às vezes brincamos à contratualização, e foi a atitude do ACES em que a líder executivo foi realmente não fazer contratualização, e se calhar foi uma boa atitude para não estarmos a brincar e fazer apenas isso, só um preenchimento de uma plataforma, fazemos uma submissão, assinamos todos e ficamos todos contentes, apesar de ninguém vai cumprir nem um lado nem do outro, nem do lado da tutela, nem do lado das equipas totalmente, até porque estamos em setembro de 2021, nada foi alterado, a matriz não foi alterada para incluir também muito do trabalho que é efetuado de maneira diferente, e por isso essa é a questão fundamental. E a outra questão é como é que nós introduzimos este novo paradigma, ou então mudamos. Há que perceber se o caminho é este deste novo paradigma, tal da contratação que está mais sexy, e se é para continuar assim, ou se, por outro lado, temos que mudar o paradigma, mudar a visão de que é que as equipas devem achar que é contratação, do que é que os ACES devem achar que é contratação, para realmente as equipas voltarem à contratualização. Acho que neste momento não há discussão no seio das equipas da contratualização. Acabou essa discussão que havia até antes da reunião de contratualização no seio das equipas, deixou-se discutir dentro das equipas a contratualização, e fora delas, na reunião da contratualização, também deixou de ser uma discussão em si, porque o modelo nunca foi apropriado, nunca foi, digamos, aceito, se calhar até, por todos os intervenientes. De quem foi a culpa, acho que não é importante agora pensarmos, realmente estes são os problemas principais. Esperemos que, sinceramente, que seja a tutela ou seja alguém, que haja uma mudança radical daquilo que acham que é a contratualização, e depois os próprios profissionais, as próprias equipas, os próprios ACES, porque independentemente de termos uma plataforma que nos indique ou não indique, os ACES podem contratualizar com as equipas um plano de melhoria contínua. Não tem que estar uma plataforma totalmente definida para nós definirmos um plano de melhoria, definirmos com a equipa e avaliarmos a equipa nessa questão. Mas isso depois as ideias são no seguinte: acho que no fundo nós não podemos há duas coisas infinitas, o universo e a tolice dos homens. Nós não podemos achar que as mesmas atitudes de ano após ano vamos fazer coisas diferentes. Por isso, neste momento, tem que haver uma mudança real no modo como vemos a contratualização, para que ela volte a ser apropriada e para que no próximo ano não temos a discutir exatamente a mesma coisa, porque senão andamos a discutir ano após ano, webinar após webinar, o que é que está mal, o que é que não está, e nada muda, nada altera na contratualização. E por isso acho que é fundamental, e isso era fundamental estar aqui à CSS. Está ali o coordenador, a partir de segunda-feira, do grupo de políticas de saúde. A última segunda-feira, já é. É a última segunda-feira, ok? E acho que tem um papel fundamental, seja no apoio às equipas, seja nessa mudança de paradigma, porque nós temos que voltar a que a contratação seja um eixo estruturante, que acho que, sinceramente, deixou totalmente de ser, e porque é uma ferramenta, um instrumento fundamental no indicar do caminho para as equipas, é uma bússola, obviamente, condutora. Para já. Ok, obrigado, Diogo. E a questão é esta: ano após ano, quando estamos à espera de contratualizar para o ano que vem, em outubro ou novembro, de facto cumpre-se o mês, mas é do ano vigente. E por isso eu pedi agora ao João
Nesta fase ainda da sessão, peço-te, João, que tentes situar-te aqui, porque é até ao momento, e depois, sim, no final, gostaríamos de ouvir o que é que perspectivas para o futuro. Enquanto médico de família, que já passaste por todas as como coordenador, como médico, como coordenador, atualmente como presidente desta associação, enfim, com todos os múltiplos cargos que tiveste, e também como pensador desta forma, e pedia-te que fizesses no seguimento das questões que foram feitas, a tua apreciação até ao momento deste processo. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu tenho a vantagem de falar em último e de não ter preparado uma apresentação. É respeito pelo chefe. E não ter preparado uma apresentação, que essa é a parte mais importante, deu menos trabalho, mas obviamente estive atento ao que aqui foi dito, estive aqui a tomar umas notas e vou tentar, obviamente, não acrescentar muito, mas fazer algum resumo perante o que se disse. E, acima de tudo, partilhar a minha experiência de médico de família, que ainda sou. É bom que, enfim, alguém pense, continue a exercer. Por isso, eu já tive a experiência de médico de família, de coordenador de uma USF modelo B, que depois passou para uma unidade de cuidados personalizados, que depois se candidatou a uma USF modelo A e que atualmente continua a exercer funções de médico de família numa USF modelo A. Além de acumular funções, desde há 2 anos, como vice-presidente da ARS do Centro. E é esta experiência que eu tenho rapidamente para vos tentar transmitir algumas coisas perante o que aqui foi dito. Não é? E começava pelo Manel, felicitá-lo, e acho que todos vocês devem ter acesso à apresentação do Manel e refletir sobre ela nas vossas unidades. Este é o primeiro grande desafio desta tarde. Isto é, sem grande academismos, mas com muita verdade, o Manuel José conseguimos apresentar aqui 3 fases, do meu ponto de vista, reais do nosso desenvolvimento, porque é de um processo de desenvolvimento que se trata, do processo de contratualização interna, obviamente associada à externa, que genericamente nunca existiu. Nós estamos aqui a falar de contratualização interna, que parte, e é bom relembrar isto, mais uma vez, da base ao topo. A contratualização interna foi desenvolvida, foi criada para que as USFs modelo B tivessem uma carta de compromisso. E foi de baixo para cima. Não foi ao contrário. E este é um grande princípio, que nós estamos obviamente a perder, como já aqui vimos. Mas para isso já vimos também, o Zé Luís focou muito bem, os instrumentos que são necessários, todo o enquadramento logístico, teórico-prático e orientador, e depois, obviamente, capacidade, como disse o Marinho, negocial. Enfim, eu já direi o que já disse várias vezes, e até se quiserem podem ir ao arquivo da página da USF-AN ver 2 filmes que continuam atuais em relação ao processo de contratualização das USFs, que me parece importante recordar. Mas dizia eu, e vou, obviamente, começar na fase da esperança, que é a fase onde nós estamos, como nos diz o Manel, não é? Mas já estamos nela desde 2017. E estamos nela desde 2017 e não desistimos porque, como o Zé Luís dizia e o Diogo nos acabou de recordar, esta fase é uma fase sexy, não é? E, enfim, e nós temos a esperança que ela continue. E por isso o Manel lhe chamou a fase da esperança. E para mim também é a fase da esperança. Mas a esperança tem que, obviamente, para que ela seja concretizada, temos que criar, vencer, lutar por esta oportunidade para ser concretizada. E o Manel foi o primeiro a lançar aqui desafios, ainda não estou a falar na segunda parte, mas acho que devem ser enquadrados desde já, porque também concordo com eles, vou repeti-los. É a oportunidade de todos construirmos um novo centro de saúde, com todos, e temos condições para o fazer. O Manel José, todos nós já apresentamos, e há aqui uma base comum de consenso do que deve ser o novo centro de saúde, com a experiência que tivemos da pandemia. E é esta grande oportunidade que temos que começar a ter. E para isso, obviamente, porque se nós queremos ter um novo centro de saúde, nós temos que apostar na capacitação dos profissionais, na capacitação dos utentes e da comunidade, temos que ter uma articulação intersetorial com todos os parceiros. Isto chama-se sempre contratualização. Está tudo associado ao processo de contratualização. E por isso, a primeira grande conclusão, que não foi minha, mas que eu subscrevo, é que nós não conseguimos apropriar de um modelo que é um modelo quase perfeito. Que é o modelo que nós fomos capazes de construir. Não foi a ACSS,
Por isso eu não estou nada preocupado, bem pelo contrário, da ACS não estar aqui. E repito em todo lado. Não é muito importante estar cá ou não estar cá. Porque, como disse a senhora Ministra, não fui eu que o disse, a reforma faz-se da base para cima. Ou nós somos capazes, num curto espaço de tempo, de apresentar à CSS um caderno de encargos para nos apropriarmos desta fase de esperança em relação à contratualização, ou, obviamente, vamos continuar no marasmo. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo como vice-presidente da ARS. Estamos a falar à vontade, temos aqui gente do SFs, conselhos clínicos, diretores executivos e coordenadores de uma unidade. Gente que tem responsabilidades. E para vos mostrar que isto não se faz de cima para baixo. Eu, como vice-presidente da ARS, mesmo não acreditando no cima para baixo, vi-me várias vezes forçado a ter que, obviamente, escrever orientações. De cima para baixo. E se calhar muitos que estão aqui no auditório não sabem, mas podem ir ao site da ARS, porque está lá, foi escrita uma orientação em relação ao processo de contratualização para todas as unidades e para todos os agrupamentos que deveriam negociar em relação à vacinação, à atividade Covid, deviam negociar o que é que iriam retirar da sua carteira básica e negociar com o agrupamento qual era a percentagem que iriam retirar do IDG. Eu não vou, obviamente, fazer a pergunta ao PL, nem ao Baixo Mondego, nem ao Baixo Voga, se alguma unidade negociou isto com o agrupamento. Negociamos, sim, senhora. Negociaram com quantas? Então revela aí. Com o quê? Não, revela que é importante, é uma boa prática. Ainda negociamos com todas, mas também negociamos com... Vão negociar ou já negociaram? Já negociamos com algumas, sim, já fechamos. A percentagem que vão reduzir no IDG por elas não fazerem a carteira básica. Sim, claro. Estão a ver a boa prática? Há boas práticas. Isto é, por isso é que a nossa contratualização é tão inteligente, esta terceira fase da contratualização, que até permite isto. Permite negociar, contratualizar com o agrupamento, neste caso com o suporte da ARS, que o escreveu, e não foi contrariado por nenhum ministro nem pela CSS, certo? Que o escreveu, que a atividade fora da carteira básica relacionada com o Covid, incluindo vacinação Covid, ou se faz em trabalho suplementar, que lá está escrito, ou se contratualiza um bónus, entre aspas, isto é, qual é a carga de trabalho que eu vou ter a mais e que vai se repetir no que não vou fazer, por isso eu vou ficar com o mesmo IDG se não tivesse essa carga de trabalho. Isto foi feito e, infelizmente, não foi apropriado pelos agrupamentos nem pelas unidades funcionais, nomeadamente pelos USFs. Isto não é estar contra ninguém, é a realidade como todos nós aqui estamos a revelar. Isto é, ou nós fazemos mais, mesmo estando escrito, nós todos, ou então temos imensas dificuldades. E eu estou também a falar como médico de família de uma unidade de saúde familiar modelo A, porque as dificuldades que vocês têm, eu também as tenho na minha equipa. E não vou, obviamente, revelar questões da minha equipa, mas se as revelasse, vocês iriam ver que, efetivamente, nós temos muito mais poder que imaginamos. E temos muito mais capacidade de os resolver. Mas para isso tem que haver, obviamente, lideranças nas equipas, tem que haver capacidade de entendimento, tem que haver aliados. E vou voltar um pouco ao meu passado como coordenador do USF modelo B. Quando eu perguntava às equipas, minhas vizinhas, de outros agrupamentos, quem é que elas levavam ao processo de contratualização interna, quando o Manel dizia que as USFs tinham autonomia para contratualizar e tinham, do outro lado, o interlocutor, eu perguntei sempre, quem é que vocês levam na vossa delegação para negociar? Não é? A maior parte das equipas, enfim, não tenho dados, mas provavelmente 98% das equipas deste país levavam-se elas próprias, mais nada. E eu perguntava assim, então porquê é que vocês não levam o representante dos utentes? Porquê é que vocês não levam um advogado? Porquê é que vocês não levam o presidente da Câmara, se for vosso aliado? O que vocês quem quiserem. A delegação é da unidade. Quem é que fez isto neste percurso? Praticamente nenhuma unidade deste país. Algumas fizeram, mas pouquíssimas. Mais uma vez, porque não nos apropriamos do modelo. O modelo de autonomia no processo negocial é este mesmo. Eu tenho que ter, obviamente, argumentos para saber negociar. E para isso preciso de outros nesse processo de negociação. E isto é muito, muito importante
se nós queremos, obviamente, agarrar neste processo. Por isso, o meu primeiro ponto é este. Nós podemos todos orgulhar do processo de contratação que temos, é único na administração pública. Não há nenhum modelo em que a base assine uma carta de compromisso. Agora, isto não chega. Porque para assinar uma carta de compromisso, eu tenho que estar associado a uma discriminação positiva. Isto é, a carta de compromisso versus contratualização tem que estar associada a um sistema de incentivos institucionais e incentivos financeiros. Sem isso, a contratualização, ao longo, no máximo de um ano, morre. Não é preciso mais do que um ano. A contratualização é para discriminar positivamente. E, por isso, ela tem que estar associada a esse incentivo. E nós já vimos todos, e todos sabemos, que os incentivos institucionais estão, enfim, longe de poder ser o dia-a-dia das equipas, isto é, terem, ao fim da sua produção anual, essa discriminação. Só as unidades modelo B é que têm essa questão. Os agrupamentos nem se falam, porque se fizerem ou não fizerem é exatamente igual. Por isso não pode haver contratualização externa sem haver aqui uma discriminação positiva em relação aos agrupamentos. É o que se passa nos hospitais, por isso é que a contratação no hospital não existe. Existe a assinatura de um contrato de programa, financiado, mas que depois não tem a cascata. Por isso, ele não vem de baixo para cima. Por isso é bom que nós não podemos esquecer esta questão. Fizemos um percurso, como o Manel aqui, que ele ficou em 3 fases, que nos deve orgulhar. Mundialmente ele não existe em nenhuma parte do mundo. Não vale a pena virem falar de outros países, porque eu estou à espera de ver modelos melhor que os nossos. Agora, nós, profissionais, todos, é que não temos que nos apropriar deste. E este tem, neste momento, os instrumentos basilares. Depois falaremos mais para a frente sobre o resto. Por isso, a segunda é, contratualização sem incentivos não existe. Por isso, temos que, obviamente, reforçar a aplicabilidade dos incentivos e qualificar o sistema contributivo. A terceira, não há contratualização verdadeiramente. Quando falo em contratualização, é, obviamente, na boa prática. Não há, sem uma participação dos utentes e da comunidade. Isto é um show-off. As agências de contratualização, e provavelmente está por aí o professor Sá Calarides, que as criou e que depois desapareceram, originaram os departamentos de contratualização das ARS. A agência de contratualização, quando foi criada em cada ARS, o professor Sá Calarides, tinha, obviamente, como objetivo ter representação do cidadão no processo negocial. Também do lado da administração. As USFs devem ter como missão, todas, como se diz no decreto-lei das USFs, ter representantes dos utentes na vida da unidade. Pronto, eu não vou, mais uma vez, fazer uma sondagem quantas unidades têm comissões de utentes ativas. E depois não me vão dizer que é a senhora Ministra que vai ter que as criar. Pronto. Provavelmente, quando elas estiverem na contratualização, enfim, já estou a falar da segunda parte, se calhar nós daqui a uns anos, não muito longos, teremos comissões de utentes a funcionar em Portugal, se elas entrarem no sistema de contratualização. Como também não há contratualização sem a participação das outras unidades funcionais do Centro de Saúde e do agrupamento, porque enfim ainda temos o ORAP, por isso temos que falar no agrupamento. Também não é possível. Como também não é possível haver contratualização sem a participação dos nossos parceiros hospitalares e dos outros elementos da rede, cuidados continuados, etc, etc, etc. Saúde mental, nomeadamente, etc. Como não há contratualização sem uma governação clínica e sem o desenvolvimento das unidades como estruturas aprendentes. Isso são as USFs de modelo base. Mas precisam de ter alimentação. E aqui sim, a estrutura administrativa, o poder tem falhado. Criamos o BI, mas quem criou o BI, mais uma vez, enfim, é bom que recordarmos isto, foi o SFAN, não foi o governo. Ou vocês acham que alguma vez haveria BI dos cuidados primários se o SFAN não tivesse tido capacidade financeira e humana de o desenvolver? Obviamente, depois de convencer o poder político a fazer um protocolo. E é esta a base do nosso desenvolvimento. Sem o SFAN, não havia BI dos cuidados primários. Por isso, nós podemos todos orgulhar de o ter construído. Agora, temos que desenvolvê-lo. E, mais uma vez, a proposta tem que ser nossa. Nossa, dos profissionais de saúde, de maneira, obviamente, organizada. E depois, por fim, é o sétimo, por coincidência ou não, não há, obviamente, contratualização sem saúde pública. Que ainda hoje vimos, enfim, e fiquei extremamente desiludido, parece que a saúde pública não tem responsabilidades nesta matéria. Tem total responsabilidades. Tem que alimentar o BI dos cuidados primários, tem que participar
no processo de motorização, de alimentar as equipas para melhorarem, não somos nós que devemos fazer isso no dia-a-dia. E tem que estar no processo negocial. Tem que participar efetivamente. Porque a contratualização tem que ter por base um plano de saúde local. E depois do plano de saúde local tem que ter participação ativa da saúde pública. Pronto. Este era o meu... Depois de vos ouvir, obviamente, porque, como vocês viram... Ainda chegaste aos 7. Eu não preparei nada, cheguei aos 7. Aos teus 7. Não, se não chegasse, inventavam um sempre. Só termino com esta frase, nessa primeira parte, porque eu subscrevo totalmente, e o Zé Luís sabe isso muito bem, e o Diogo também, como 2 elementos de agrupamento. Eu, pelo menos, e tenho demonstrado como vice-presidente da ARS Centro, não quero brincar à contratualização. Porquê? Como já aqui foi dito, porque é uma arma poderosa para a mudança. E por isso não podemos brincar com ela. E é bom que todos nós, aos nossos diversos níveis, tenhamos essa consciência. Como eu outro dia dizia na minha unidade de saúde familiar, modelo A, mas infelizmente com pouco desenvolvimento em termos de tempo, é só de tempo, há de lá chegar. Não façamos confusão entre a nossa autonomia, o que é da nossa responsabilidade, com o que é da responsabilidade do agrupamento e de outros. Porque se nós não fizermos isso, obviamente vai ser muito mais difícil atingirmos o que queremos, que é ter uma contabilização simples, inteligente, motivadora do processo evolutivo, porque a contabilização é para isso, é para melhorar. Ponto. E não é para rigorosamente mais nada. Associado, obviamente, como sempre, e termino, a um sistema de incentivos que, obviamente, discrimine positivamente os diversos atores. Obrigado, João. Nesta primeira ronda, penso, em termos de resumo, que não faltam motivos para, de facto, a esperança estar bem viva e de começarmos a consolidar que somos todos nós que temos de ser os agentes, de facto, deste novo relançar, do novo paradigma do que é a nossa vida e que é o que são os cuidados de saúde primários. Eu queria, esta é a oportunidade para os colegas poderem, enfim, fazer algum comentário, eventualmente, se entenderem, partilhar a vossa experiência, a vossa visão do que ocorreu até agora. Se alguém quiser intervir, é este o momento e teremos todo o gosto em ouvir a partilha que quiserem fazer connosco. Mas a contratualização, para mim, eu acho que também não se focou ainda tão bem aqui, é uma negociação. Não é? A contratualização implica realmente esta negociação. E é uma negociação para criar alinhamento. Alinhamento com os objetivos de quem está no terreno, com os objetivos de quem está na gestão intermédia, com os objetivos de quem está na gestão de topo e na gestão de políticas. E é este alinhamento, a base da contratualização é este alinhamento. Para fazer o alinhamento é preciso a negociação e para fazer a negociação é preciso ter prioridades, que é a base da gestão. E aquilo que eu apresentei no momento atual são as prioridades. Não quer dizer que o sistema de informação não seja importante. Não é? Agora, dentro das prioridades dos 5 primeiros, e muitas vezes, não é por acaso também, por exemplo, a contratualização só se negocia 3 ou 4 medidas, ou 3, porque realmente é aquilo que se consegue, se calhar, num processo de um ano, fazer em termos de negociação e de gestão. E, portanto, é a prioridade. E, portanto, aquilo que eu apresentei são as prioridades a cada momento. Não quer dizer que aquilo não seja importante ou que deixe de ser importante. Por exemplo, só para contrariar um pouco aquela ideia de que o sistema de informação poderia, ou seja, é porque pronto, as pessoas acharam que já não valia a pena e já não o escolhem, então os incentivos institucionais nunca apareceriam naquele estudo. Não é? Porque nunca ninguém os recebeu, não é? Mas continua a aparecer como um problema e, portanto, não é essa, eu penso que não é essa a justificação. Mas também assumo, pronto, e aquilo que eu também disse na apresentação, aquilo tem que ser visto no contexto. Ou seja, há uma série de coisas que indicam pronto, que alguns problemas estão a ser melhor resolvidos do que outros, ou pelo menos deixaram de ser uma prioridade máxima naquele momento. Pronto, eu também acho que há pouquíssimas USFs, a minha, por exemplo, não foi esse o caso, que tenha negociado a questão daquilo que se deixa de fazer na carteira básica ou nas carteiras nacionais já negociadas por causa da Covid. E era isso que eu estava a pôr em xeque quando falei dos CVCs, tudo isso. Os CVCs, claramente, foi uma vitória imensa, principalmente dos enfermeiros. Eu estava a pôr em causa mais o papel do médico.
Não é? Quem é que acha que está a fazer um papel importante ou não podia estar a fazer outras coisas? Novamente, as prioridades, não é? Ou seja, é a minha prioridade estar ali a acalmar dúvidas e tudo isso quando há diabéticos, hipertensos, insuficientes cardíacos para tratar. É novamente uma questão de prioridades. E, portanto, tudo isto resume-se a isto, ou seja, e é por isso que é tão importante fazer esse estudo das prioridades. O que é que realmente está a preocupar as pessoas naquele momento? Muito bem. Ficou clara a posição do que o André pretendia dizer. Quem é que se segue? Portanto, o fio condutor perdeu-se. As equipas ficaram abandonadas à sua própria sorte e às escalas que eram emanadas. Mas isso não seria bom? Seria bom o quê? Não seria uma oportunidade? A oportunidade de? Das equipas ficarem abandonadas, reencontrarem-se. Porquê é que não aconteceu? Não, porque é que não aconteceu? Porque não tínhamos recursos humanos que estavam a ser desviados. Uhum. Se calhar o importante era definir o que é a prioridade. Uhum. Se a prioridade é a resposta à pandemia, então não podíamos estar com aqueles intervalos de IDG que eu nem sei se eles estavam presentes, se não estavam, porque ficámos completamente abandonados. Ainda hoje não sabemos o que vai acontecer relativamente a 2020. Será que nos vão dar uma benesse, entre aspas, e pronto, estiveram desviados para ali e afinal vamos assumir... Cristina, penso que, deixem-me ver se consigo perceber o que é que nos está a dizer. A opinião da Cristina é que sente que o terreno se sentiu perdido e não foi capaz de se encontrar, e ainda hoje está preocupado por causa de não saber que IDG vai ter, é isso? Não é IDG, não. Então? Não é o IDG. Então? Isto é importante que eu queria introduzir depois aqui uma coisa. O que eu queria dizer é assim, faltou-nos aqui que nos dissessem claramente quais são as nossas prioridades. Uhum. Apenas, um bocadinho como o André disse, não é? Apenas e só. Sim, um bocadinho isso. Muito bem. Obrigado. Eu ia responder diretamente a essa questão se também estamos preocupados com o IDG. E por uma razão. A ARS-LVT, desde 2019, que não publica os relatórios de avaliação das unidades. Ou seja, nós podemos ver no BI o que é que temos em termos de IDG, ninguém sabe o que se passa em termos de atividades específicas, e o que acontece é que, se não brincamos à contratualização, muito menos devíamos brincar quando essa contratualização também traduz a remuneração de um grupo de profissionais. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Continuam-nos a pagar com o desempenho de 2019. Pode acontecer que daqui a 1 ano ou 2 nos digam agora vocês vão devolver dinheiro, porque o vosso IDG baixou. Portanto, IDG não, desculpem, as atividades específicas. Portanto, esta questão também é importante. É geradora de estabilidade, não é? E ninguém nos responde. A contratualização está associada a incentivos, como o João disse, não é? E, obviamente, poderá vir a ter impacto no sistema retributivo, etc. Mas as atividades específicas não são contratualizadas. As atividades específicas paga-se o que se fez. São uma componente da remuneração. É uma componente da remuneração, desculpem lá, independentemente do que façam vários ACEs, vários ARS, etc. E isso nunca foi mudado. As atividades específicas, a minha unidade, seguiu não sei quantas grávidas, bem ou mal, daquela maneira, fez não sei quantas atividades, fez não sei o quê, receberá, ou devia receber, no ano seguinte, enfim, deveria receber o pagamento dessa atividade. Ponto. Não é uma questão de contratualizar ou ver mais ou menos grávidas, não é? Neste momento. Depois há outra questão, que é a associação, ou a questão do que é que eu vou discutir em termos do meu desempenho da minha unidade, e que devia ser alguns dos conceitos que os João falaram e tem a ver com este plano de melhoria, não é? Que nós não conseguimos passar o conceito e o IDG e aquela questão do Paulo depois ficou... Eu presumo que a Ana, se me permites, Ana, eu presumo que a Ana quereria dizer é que ao não haver o ajustamento à suspensão da carteira básica, naturalmente que as equipas não percebem o que é que vai ser medido. Pronto, não é em termos de atividades específicas, não tem a ver com contratualização. As atividades específicas é uma componente do sistema retributivo. Ponto. Não tem nada a ver com o processo de contratualização. Ponto. Eu só estou a clarificar. Não tem, que obviamente a administração deve cumprir no devido tempo o que deve fazer em relação ao sistema retributivo. Isto é como pagar as horas suplementares, tem que as pagar no devido tempo. E tem que as validar no devido tempo. João, mas o que a Ana quer dizer, desculpa lá, Ana, já sei o que é que vais dizer. O que a Ana quer dizer. O que a Ana vai dizer, deixa-me tentar explicar. O que a Ana vai dizer é que ao não temos senhoras na mesa, deixa falar a Ana. Desculpa lá, já deixo. Ao não mudar os instrumentos, não, porque é muito importante para não misturarmos os vários conceitos. Ao não mudar os instrumentos,
que permitem medir ou identificar a concretização das atividades específicas, criam um viés. E, portanto, se a vigilância da grávida tem lá agora desculpem lá o exemplo um bocado básico, mas não interessa. Tem lá X consultas presenciais. Eu não pude fazer. Eu fiz de forma diferente e não foi adaptado. Naturalmente, depois eu não vou ter aquela atividade específica, certo? Claro. Portanto, é uma questão, estamos a falar de um instrumento, de mudar, e tem a ver com aqueles componentes que eu disse. E nós temos que ser capazes de discutir isto de forma estruturada nos vários componentes. Então, estamos a misturar as coisas todas. Há o sistema retributivo, há o componente do modelo, o que é que temos que adaptar no modelo, o processo, como é que fazemos, os instrumentos, a Ana tem toda a razão, a incapacidade que a administração, que nós, no conjunto, não interessa agora aos culpados, não é? De ser capaz com flexibilidade, de adaptar. Como é que lia a atividade? Quando sabe, quando é dada uma orientação para nós fazermos de forma diferente a carteira básica, tem um impacto concreto na maneira como é autorizada a atividade específica. Se não mudarem isso, eu não vou ter aquelas atividades específicas. Claro. Não tem a ver com o processo de materialização, tem a ver com a adequação dos instrumentos. Então, não, agora deixa a Ana falar. Só um bocadinho. Deixa-me então reformular. Eu, mulher, que já estive numa mesa de contratualização desta associação... Sem homens? Não, com homens. Sempre com homens. e coordenei uma unidade durante 12 anos. Obviamente, sei o que contratualizamos e que as atividades específicas não são contratualizadas. Por isso eu disse... Há uma preocupação com o IDG, mas há outra preocupação, e disse que a ARS, pelo menos a LVT, não tem publicado os relatórios, que é o único local onde podemos ver as atividades específicas, porque o IDG eu vejo no BI. Provavelmente também não sabe como é que há de resolver o problema, não é? A questão, mas não é só isso, é publicar os resultados. O problema de não estar a resolver o problema e de não nos dizer, disto não se definir, porque nós já colocámos a questão, é que há o risco, eu sei que só vou receber pelas grávidas que cumpri totalmente. E nas atividades específicas é totalmente, não são índices. Claro. É que cumpri todos aqueles parâmetros. Quando, por exemplo, em relação à grávida, me dizem para fazer só 3 consultas, em vez das 6 que lá estão, eu sei que não vou cumprir. A questão é que me continuam a pagar como eu cumpri em 2019. Portanto, tem que mudar o padrão, como é óbvio. Ou então vou ter que repor dinheiro. Claro. E vai ser muito ao fim de 2 anos. Ok. Penso que sim. Cristina, para terminarmos e passarmos à fase seguinte. A nossa remuneração, que atualmente também é atividade específica, temos, eu sei. está associada ao IDG, certo? Não, mas isso é a vossa. Não. A nossa. A vossa. A da enfermagem. Não, desculpa, não. Não? Não? Não. Não, senhor. Não. Vamos passar então e vamos a uma segunda ronda onde queremos de facto discutimos, chegamos a um ponto, acho que a muitos consensos, um dos quais é que é preciso reformular o que temos, agarrá-lo, pô-lo nas nossas mãos e sermos nós, de novo, como tem sido desde sempre, os agentes da mudança. Manuel Zé, o futuro, como é que o vês? O que é que propões? Aquela última slide, o 12º, que era para coincidir com o 12º, eu pus lá algumas pistas ao pegar a pandemia como uma oportunidade e não como foi um desafio, e acho que é uma oportunidade. E a tal mensagem para os jovens, para os colegas mais jovens das unidades de saúde familiar. E penso que passa, como também o João Rodrigues reafirmou, começar pela capacitação cada vez mais dos profissionais, mas dos nossos utentes, contribuintes, como tu dizias ainda há bocado, e trazê-los para dentro das USFs no sentido de uma participação cada vez mais ativa. Eu tenho uma figura desde o início, quer dizer, é a Liga de Amigos da nossa USF. Eles tomam uma parte ativa, mas portanto, tem sido mais de uma componente de acompanhamento daqueles casos em que nós não conseguimos chegar, de acompanhamento dos utentes, ainda antes das UCCs existirem, que já faziam aquele acompanhamento daqueles idosos, daqueles isolados, acompanhamento às consultas dos cuidados secundários, e também uma componente lúdica, mas no fundo tem sido uma maneira de eles estarem mais próximos da unidade e de conhecerem as suas dificuldades. Por outro, o aspecto quando eu digo ali, o novo centro de saúde, eu acho que essa é uma área que nós devemos apostar em termos de futuro, em termos de contratualização. A interligação que existe entre as várias unidades funcionais de saúde. Nós tivemos agora sinergismos que foram criados com a pandemia que não devem ser perdidos. Descobrimos, eu em particular, quer dizer, eu sabia que existia uma OCC no meu centro de saúde.
mas o papel que eles tiveram, quando nós fomos alocados ao Covid, alocados às equipas, aos ADRs, o que quer que seja, e deixámos os nossos idosos, aqueles cuidados de proximidade em termos de apoio ao domicílio, eles fizeram um trabalho exemplar. Eu falo por mim, penso que foi outra realidade. E até aí estávamos de costas voltadas. Ou então até havia aquilo que acontece muitas vezes, duplicação de tarefas. Até por uma certa indefinição, não é? Porque eles foram os últimos a chegar, de certa maneira, daí existem ainda poucas UCCs. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que devemos apostar cada vez mais em termos de futuro é a interligação com as estruturas onde estamos inseridos. As autarquias, por inerência, que têm maior proximidade, quer as juntas de freguesias, quer as câmaras. Eu estou numa cidade e, portanto, a ligação é praticamente com a Câmara. Mas o que é certo é que, e eu aí vejo, quando eu digo que sou moderadamente otimista, e daí por ainda estar aqui a debater e a questionar esta evolução, estas questões, com a transferência que se vislumbra de algumas competências para as autarquias. Penso que isso é também uma área em que nós podemos ir buscar alguma coisa. Naturalmente, como dizia, da manhã alguém dizia, portanto, a visita que o falecido Presidente João Sampaio disse que não te preocupes, o pai dizia, não te preocupes muito com as instalações, preocupa-te com quem lá está, quem trabalha realmente, o que faz as unidades são as pessoas. Mas realmente, se as pessoas trabalharem com condições que não são dignas, em que não têm recursos básicos, como aqui foi falado, a desmotivação, em que os incentivos não apareçam, como nós sabemos. Quer dizer, os nossos lindos olhos, por muito que eles sejam, as pessoas começam a desmotivar. E, naturalmente, temos de ter alguma motivação. Portanto, por isso é que eu digo que a esperança que nos foi levada em termos de contribuição, quando aparece o BI dos cuidados primários, e eu vejo também, quer dizer, quem tem internos de especialidade nas unidades, e acho que todas as unidades deviam, em termos de maturação, deviam ter internos de especialidade, porque realmente, cada vez que entra lá um interno, o desafio que eu deixo é, a unidade cresceu, deve ser um crescimento, não é aritmético, é exponencial. Portanto, eu quero, a gente vai-te dar as melhores condições possíveis, mas queremos é que também que tu questiones para que as coisas cresçam. E tem crescido, a nossa unidade tem crescido essencialmente com o empenho que eles têm dado. Não foi por acaso que já passaram para lá 16 e muito orgulhosos estamos desse percurso que eles têm feito. E eu penso que será um bocado nessa área, são áreas que não têm sido contratualizadas até agora. Portanto, eu no âmbito da Comissão de Qualidade e Segurança do ACES Pinhal Litoral, tenho uma ligação muito próxima com o Centro Hospitalar de Leiria. Tínhamos. Pronto, já depois, se quiserem saber o que é que tínhamos, agora não temos tanto. Tem muito a ver também com as pessoas que estão nos conselhos de administração das estruturas. Mas o que é certo é que, e está aqui o Manel, que já me conhece há muitos anos nesta matéria, nós lá em Leiria conseguimos desenvolver, com programas próprios, anuais, um programa de articulação entre os dois níveis de cuidados. Não só com a ACES Pinhal Litoral, mas também com a ACES Oeste-Norte, pela zona que é abrangida também pelo Centro Hospitalar de Leiria. E ao fim de uns anos, apesar de termos um plano de atividades anual, essa matéria praticamente não foi muito valorizada a nível portanto, não é contratualizável. Ou seja, o nível de articulação, boa ou má, ou a melhoria da articulação entre os dois níveis de cuidados, nós não temos nada para medir isso. Temos a nossa boa vontade, fazemos um relatório final. Aliás, o João teve o privilégio de participar lá numa reunião das Comissões de Qualidade em Leiria e ele viu realmente qual era a realidade. As Comissões de Qualidade de toda a RS Centro. E há muito trabalho produzido, mas depois as pessoas ao fim de um certo tempo acabam por se desmotivar. Mas pronto, tudo bem, nós estamos aqui, gostamos de participar nisto, mas não é medido e não é cardinhado, digamos assim. E não é objetivável. Isso não é objetivável em termos de indicação. Em termos de contratualização, este tipo de ligação também deve ser pensada, digamos assim. Porque, no fundo, a nossa prestação, nós não devemos esquecer, a centralidade é no cidadão. Já foi dito aqui de manhã. Não devemos estar aqui com o espírito das capelinhas. Não devemos, isso, de certa maneira, a pandemia veio acabar com muitas capelinhas, não é? E agora, portanto, esse é o ponto de partida para o futuro. Neste tipo de áreas, aquilo que nós aprendemos com a pandemia, acho que, e como eu disse ali também no meu slide, nós mostramos que somos capazes, que estamos à altura de desafios. Tivemos a flexibilidade, mudámos as equipas, mudámos as escalas, fizemos...
E de uma semana para a outra, ou de um dia para o outro, criámos os ADRs e com os mesmos recursos. E não temos o espírito de coitadinhos, não é? Não é por acaso que eu pus ali aquele placar de entrada, gratidão. A Câmara agradeceu aos profissionais de saúde. E eu penso que isto é comum em todo o país. Claro que houve alguns sítios em que fizeram até percursos com bombeiros e à frente dos hospitais e não sei o quê. Nós temos a consciência do trabalho que fizemos e que tivemos à altura. Como dizia o Zé Luís, 95% dos doentes fomos nós que os seguimos e que os tratámos. Naturalmente, isso não aparece no telejornal às 8 da noite, mas essa é outra questão também que devemos investir. E em termos de contratualização, nós não sabemos vender a nossa imagem, a nossa marca. Os cidadãos conhecem a nossa marca, eles acreditam em nós, eles vão ter com o médico de família, pronto, eles vão ao hospital, mas não ficam. Então, em alguns hospitais, é que nós sabemos hoje é que os serviços de urgência são o que são, mesmo sem pandemia, mas eles depois vão ao médico de família para resolver a situação, porque eles têm a confiança com o seu médico de família. Então a tua mensagem final para o futuro? A minha mensagem final é que, nestas áreas em que devemos avançar, que não estão ainda objetiváveis, em termos de contratualização, que é a tal evolução, que nós achamos que o novo centro de saúde, as parcerias interpares, unidades funcionais, mantendo a sua autonomia, mas querendo realmente parcerias e sinergismos entre as várias unidades. O produto final é bastante melhor. E depois uma área que é a área da comunicação. Nós não temos os gabinetes de comunicação que os hospitais têm, como vocês sabem. Nós temos uma cultura hospitalocêntrica, não é? Mas isso é assim, porque a reforma apareceu há pouco tempo. Até aqui eram as especialidades hospitalares. Portanto, essa cultura... E nós não temos esses gabinetes... Temos na ARS um departamento de comunicação que nos pede, mandem para cá coisas novas que a gente depois faz o web, mandamos... mas isso não sai nos jornais, não há essa possibilidade. Quer dizer, e nós temos que começar a vender aquilo que fazemos de bom. Zé Luís, agora queria-te lançar o mesmo desafio e perguntar-te qual é a tua visão acerca... Como é que vamos conseguir o empoderamento das equipas? Como é que vamos conseguir que, de facto, elas se apropriem de todo deste arsenal que está à nossa disposição? A tua visão, com a tua larga experiência nesta área e qual é a tua perspectiva de futuro? Só é possível fazer isso se conseguirmos que faça sentido para as pessoas. Se desculpa, não percebi. Só é possível responder à tua pergunta positivamente se conseguirmos, o que quer que se faça, que nós digamos aqui, faça sentido para as pessoas, que externamente veja, e desculpa voltar aqui uma coisa do discurso da Ministra, nós temos de ter muito cuidado, se queremos ter esta estratégia de comunicação, nós não podemos falar para nós, não podemos falar nas organizações, a CFMLB, não sei o quê, claro. Temos de dizer que temos X coisas que estão a acontecer às pessoas, percebendo que se faz através das nossas mudanças organizacionais. E portanto aqui é assim, ou isto faz sentido para as pessoas. O que é a contratação interna? O hospital nem sabe o que isto é. Qualquer pessoa lá fora, vamos falar disto que estamos aqui a falar. Em qualquer fórum. Médico, claro, não sei o quê. Claro. Zero. Bola. Nem percebem o que estamos a falar. Até dentro das nossas equipas. E, portanto, isto só conseguimos fazer que isto se aproprie. Não, mas temos de ser honestos, sinceros nisto. Temos de ter humildade. Temos de ter humildade de perceber isto. E, portanto, como é que se faz? Como é que se faz sentido? É mentira? Marinho, utilizando a estrutura dos 4 componentes que eu tinha posto, o modelo, eu penso globalmente o modelo, e simplificando muito esta questão, o modelo ter uma matriz multinacional, ter desempenho, o que é que tem que olhar para o modelo e incorporar? Estou a falar de contratação interna, porque algumas das coisas, como o Zé disse, extremamente importantes, são contratação externa, não são contratação interna. A Comissão de Qualidade e Segurança e não sei o quê, não é a minha unidade que vai contratualizar com não sei o quê, tem que ser o acesso, o centro de saúde, pronto, discutiremos isso um bocadinho à frente. Mas a questão é, naquela matriz multidimensional, o que é que eu tenho que mudar? E aquilo muda se eu conseguir discutir. Não é o modelo em si todo, se eu conseguir discutir qual é a carteira básica, não é? Que é qual é o nosso desempenho. E ao fazer esta discussão hoje, é impossível não a fazer sem perceber como é que a minha carteira básica, a minha, o SF, o CSP, o que quiser, se concretiza, percebendo que há um CC, que há o que não há uma ORAPA, que há outra coisa ao lado. E, portanto, perceber que se formos continuar a discutir a nossa carteira básica, sem perceber coisas, temos que saber dar respostas. Esqueçam lá, o está no decreto-lei, não sei o quê, não sei o que mais. Se aquela pessoa de 60 anos é minha doente, não é? E agora foi para um lado, deixou de ser minha doente, nós temos de discutir claramente como é que se faz isto. Claro. Como é que se dá a resposta à gestão da doença aguda. E depois temos de ter coisas muito concretas. Como é que mudamos um conjunto destas coisas? É os programas, é não sei o quê, desculpa lá. Nós temos que partir... nós temos de ser um bocadinho radicais agora e partir um conjunto de coisas. Vou só dar um exemplo prático de uma questão que é essencial. São coisas, vocês dizem, não tem nada a ver com a contradição, mas tem a ver com a mudança do paradigma.
quando, nestas questões do BI, das coisas todas, fazer um mapa, que eu e o Álvaro, quando estivemos a fazer, quando foi na altura um Power BI ou um relatório sobre o acesso, não é? Tínhamos de tentar identificar os motivos da consulta. Já ouviram esta história, se calhar, não é? A nível nacional, nas nossas magníficas e criativas agendas do S-Clínico, Medicine Man e outros tais, não é? Nós temos 779 tipologias de consultas. Qualquer cidadão não percebe patavina do que é. E há as consultas para baixas, e há as consultas para não sei o quê, e há a consulta para não marcar, e há a consulta do Dr. X, e há a consulta de não sei o quê. Eu tenho o Excel guardado, que foi levantado da base de dados dos sinos do Excel, certo? E isto é a nossa realidade. Nós temos que perceber. Se queremos discutir a nossa carteira básica, e temos que falar para o cidadão, ele quer uma consulta com o médico ou com o seu enfermeiro. Depois disto, vamos perceber como é que resolvemos uma questão que nesta sala não vamos conseguir resolver hoje, nem de perto nem de longe. Vamos dizer, ok, consulta, qual é a tipologia a seguir? Vamos ver que para nós, para mapear para dentro, ok, grandes grupos, multimorbilidade, isto pode ser um bocado complicado, enfim, doença crónica, lá arranjaremos uma chaveta. Saúde da mulher, é a altura de começar a dizer que isto, planeamento familiar, rastreio, não sei o quê, citologia, saúde agrária, pá, é tudo uma coisa muito complicada, não é? Isto é saúde da mulher, tens de começar a dizer essas coisas assim. Eu não estou a dizer que eu estou com razão, estou a dizer que temos de discutir isto, ser capaz de discutir isto, certo? Mudar o paradigma, como dizia. Não, discutir, que é a carteira básica. E depois, a questão daquela, eu preciso da consulta, ser resposta às nossas unidades. Vá lá. E não tiver uma consulta, independentemente do motivo, que a pessoa quer marcar uma consulta para mim, não é? Não vai dizer o motivo, não vamos pôr a triagem nos estados clínicos, triagem clínica, não é? Mas tem que haver um algoritmo qualquer para a decisão. Claro. E a questão que é? Doença aguda? Pá, qualquer bom português percebe, ao fim de 3 tentativas, que tem sempre uma doença aguda naquele dia, para ter consulta, não é? Claro. Portanto, vamos ter que resolver algum problema. Urgências, esqueçam lá isso. Que tipo de consulta? E enquanto nós não conseguimos discutir isto, como é que se resolve o problema? Daqueles exemplos concretos, lá das pessoas que telefonam para ter um problema, qual é a resposta organizacional que nós damos a isto? Não vamos conseguir discutir a carteira básica. E temos que partir ao contrário, ver este tipo de resposta para fazer. Eu acho que a carteira básica, neste conjunto, e desculpem esta forma assim, um pouco de elas isto, é uma questão essencial ao discurso para fazer. E depois perceber que há uma série de respostas que não é do médico, é do enfermeiro. Hoje, há N unidades deste país, tem consultas de triagem de enfermeiros, que é só para passar pelo enfermeiro e depois vai ao médico. Estão a brincar comigo? Claro. Uma triagem significa que aquele profissional tem capacidade de autonomia para tomar uma decisão e dizer, faz aquilo, vai ali. Resolver o que ou não vai para ali. Claro. Não é? Ou seja, está a criar um patamar de decisão. E não um caminho. Então, se ele vai fazer X coisas, vai outra vez para mim, não é triagem nenhuma. Ou é um processo que é necessário, ou é uma consulta. E nós temos tido muito isto. Claro. Mesmo as nossas consultas todas. Isto é uma reflexão muito importante. Mesmo as nossas consultas, agravo, não sei o quê. O que é que faz um e faz outro? É sequencial? Devia ser feito ao mesmo tempo? Para que é aquela repetição de várias coisas? Não, teríamos a coragem de discutir seriamente isto. E não estou aqui a dizer conteúdos funcionais, médicos, enfermeiros. Estou a dizer seriamente o processo de cuidados devemos fazer ou não. E que resposta é que damos. E enquanto não conseguimos começar a descer isto, a nossa carteira de serviço vai ser muito complicada, básica. E a questão do acesso, desculpa lá, está em cima da mesa. E vamos ser torpedeados. E nós não sabemos fazer, vamos ser torpedeados. Porque a mensagem que vai passar deste magnífico processo de vacinação e da grande evolução dos sistemas de informação é que, afinal, a casa aberta, a não sei quê, a agenda única, perdendo nós tudo o que é proximidade, a capacidade de ter um algoritmo de proximidade, vai ser o fator que se vai impor se nós não soubermos ter um discurso alternativo. E, portanto, ou nós conseguimos criar uma lógica, porque é que é importante, a consulta é para mim, não é para a unidade, é comigo, não é com o outro. Que alternativa é que é? Temos que discutir isto seriamente. E estas questões dos ERPs do outro lado, e depois perceber que temos, há bocado falou, a nutricionista, etc., temos de perceber que os poucos recursos que temos, que os temos articulados. Portanto, carteira básica é um ponto essencial. Isto tem a ver com o modelo que tem que existir. A apropriação disto tem que ser uma coisa muito simples. Penso que hoje é claro para todos, e apesar das coisas todas, o que saiu nos últimos tempos de referência, se a malta conseguir agarrar aquilo e fazer uma síntese, é uma folhinha, não é? Que é o plano de melhoria, não é? Que a malta percebe que eu vou contratualizar todos os anos, é discutir o que é que eu vou melhorar. Isso, nós já é recente, e nota, e com as outras todas, a questão são 4 coisas, pá, no fundo é, o que importa? É como é que eu qualifico o acesso, portanto, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou melhorar o meu acesso, e não estou a dizer que é o indicador, é como é que eu melhoro o acesso, e só para dar um exemplo, uma coisa, esta cultura é muito difícil de mudar, porque eu, como diretor executivo, recebi um pedido de informação, através da ARS do Gabinete da Ministra, não é? O Gabinete da Ministra não é a Marta Temido. O Gabinete da Ministra é um assessor, alguém que vem por ali, com uma coisa magnífica para dizer qual das minhas unidades, leia-se do ACES, isto foi para todos os ACES aqui por dentro das unidades, que têm ou não têm a capacidade ou a possibilidade de marcar uma consulta programada em hora agendada. Bem, respondi ontem, recebi das 16 para responder até às 17. Não sei se estão a perceber esta questão. E eu respondi, porque respondi com uma série de comentários. Eu respondi com um sim a vermelho. Não, respondi com um sim, não, mas eu fiz comentários.
dizer quais eram as coisas, e depois tive uma resposta magnífica da minha ARS, não interessa agora qual departamento, a dizer obrigado pela resposta, vou pôr à Conselho Superior os comentários ser incluídos na resposta. E, portanto, mas essas questões é a nossa cultura. Isto não estou a ser mal de ninguém, isto é a nossa cultura. É a realidade. E, portanto, este é um ponto. Mas depois desta carteira básica, o processo, plano de melhoria. Estou a falar de coisas simples, são concretizáveis a curto prazo. Não é? Estou a falar de contratualização, não é sistema retributivo, contratualização. Plano de melhoria, que é uma coisa simples para mudar. Simples, quer dizer, mas que é relativamente simples. Acesso, qualificação da prescrição, qualificação da referenciação, gestão dos percursos, não é? O que acontece tem a ver com a qualificação da referenciação, ok? Depois há outra coisa que é importante, não é possível no processo, com os instrumentos, quer dizer, nós não podemos transformar o processo de contratualização numa coisa que me obriga a ter um trabalho infinito. A visão, desde sempre, do BI, e depois do BI, dos cuidados primários, de ter lá um PAUF, independentemente do nome, da dificuldade daquilo. A primeira versão foi o Tiago Taveira Gomes que fez, não é? Foi ele que fez, e depois é que foi internalizado, não é? Era uma questão mais simples. Qual é a ideia? Aquilo é um sítio que eu não tenho que fazer nada. Não. Eu tenho que ir lá ler, não é? Claro. Aquilo aparece lá os resultados, aparece lá a informação, eu preencho o plano de melhoria de uma forma simples, não é que lá está agora, e portanto eu discuto, negocio, como dizia o André muito bem, com quem direito do outro lado. Enquanto não conseguirmos fazer isto, enquanto não transformarmos o BI, tem que lá ter informação. As atividades específicas não têm que estar no site da ARS em lado nenhum, tem que estar no BI dos cuidados subprimários. Se lá está o IDG, tem que lá estar as atividades específicas, tem que lá estar os indicadores todos, a informação toda, mesmo que eu não utilize. Aqui é gerado. E eu não tenho que construir indicadores. Aquilo tem que ler e tem que haver alguém, de forma inteligente, vá lendo a realidade e percebendo o que é preciso, que informação é que eu preciso dar, e constrói relatórios fáceis. Enquanto isto não for assim, o processo de contratação vai ser sempre um processo externo à minha prática dia-a-dia. E eu vou ter muita dificuldade em estar a discutir com uma coisa que é mais uma tarefa. Porque aquilo depois não decorre da minha prática dia-a-dia. Eu estou a fazer consulta, eu estou a fazer não sei o quê, José Luís, como é que tu perspectivas que isso... Qual é o teu papel, o nosso papel, enquanto agentes do terreno, para poder modificar isso? Termina com essa mensagem. Olha, carteira básica de serviço, não vale a pena, os interlocutores, é assim, ou nós sabemos discutir isto no seio das unidades, ou não há nenhum agente externo, podemos ir buscar competências, saberes diferentes, claro. Pessoas, expectativas de cidadão e tal, focos de grupos, mas para criar conhecimento, não é? Não vai haver mais ninguém da tutela que nos ajuda a construir isto. E, portanto, fazemos ou não fazemos. Bem, o plano de melhoria é a mesma coisa. No fundo, já existem os princípios, não tem a ver como é que se operacionaliza aquilo. Como é que se constrói, o que é o plano de melhoria em coisas simples. E nós ligamos muito o complicómetro, não é? Depois, outra questão é o BI. O BI, aqui, deposita as minhas esperanças no João, não é? Isto é assim que depositando a esperança em alguém. Não é o João, ele. Claro, não é? O grupo. É no GAPS, que é uma das coisas que está na sua carta de compromisso, ou não foi anunciado, é que tem que haver isto. E, portanto, o que nós temos que agora forçá-lo, desafiá-lo e exigi-lo, não é? É que vai criar uma equipe, faz qualquer coisa, que é possível impor a necessidade disto ser construído. Isto não pode ser eu. Eu não sou eu médico, não sou enfermeiro, não sei se é que vou construir o BI. Muito bem. Eu tenho que identificar as coisas. Deixa-me só acabar, que não é mais só duas coisinhas importantes. Então, mas... Diz, eu também. Pronto, então... Então, faz o resumo, Dona. Não, eram estas coisas. Depois há uma outra coisa que é muito importante. É que nós queremos ouvir o João, não é? Eu sei, claro. Temos que o comprometer. Pá. Pronto, ok. Então fico com estas duas. Se nós conseguíssemos discutir isto, se conseguíssemos construir isto, se quiserem, perceber como é fazer a discussão da carteira básica que é nossa. E carteira básica não é as USFs terem a sua carteira básica. É perceber como é que hoje eu discuto a minha carteira básica, percebendo que as necessidades que a população, que a minha unidade serve, também são complementarmente satisfeitas pela UCC, pela ORAP, etc. Portanto, ou conseguimos ter isto assim, ou não conseguimos. E discutir isto do lado do que são as necessidades, não é? O que é que a pessoa com motilidade precisa? O que é isto da gestão do acesso à doença aguda? São as coisas que nós temos de discutir, não é? Fazer uma carteira básica, eu quero tantos programas verticais, quer dizer, nós também temos o grito de liberdade, o grito de Ipiranga, não é? Em relação aos planos verticais de ação geral de saúde, nunca mais nos chafamos, não é? E, portanto, essa é uma questão importante. E, portanto, carteira básica, plano de melhoria é uma questão nossa, que implica alguma atividade. Eu penso aqui os departamentos de contratação, as ERAs, estas que podem nos ajudar a construir esta coisa, e depois o BI, que aí de facto é nós só identificar as nossas necessidades. Mas ficar por estas três, certo, são importantes. A mesma questão, muito sinteticamente, o que é que esperas, enquanto Presidente da USFAN, poder contribuir para este novo futuro? Eu acho que é fundamental revisitar as carteiras básicas de serviço, é fundamental fazermos isso, como estávamos a falar, das unidades funcionais, e garantindo uma articulação interna, do tal centro de saúde, da rede das redes, e fazendo um plano de ação comum das unidades funcionais. Saber qual é que é, lá está, para não haver duplicação de trabalho, aproveitando agora
a pandemia nesse aspecto, que foi uma coisa que trouxe benéfico, a articulação entre as unidades. É fundamental que haja um plano de ação comum das unidades funcionais do centro de saúde, para que todos saibamos trabalhar em conjunto. O processo de contratualização deve ser um instrumento fundamental de gestão em saúde e, como estávamos a referir, as equipas devem encará-lo como um processo de melhoria contínua e uma ferramenta para a avaliação clínica em saúde. Só assim, e é assim que ele deve ser feito, um plano de melhoria. Nós estávamos a dar o exemplo à ARS, centro, é verdade, na questão da qualificação da prescrição, qualificação da referenciação, a questão do acesso, todos os IDS abaixo de 50%, que foi aquilo que foi referido e foi aquilo que foi trabalhado, não para trabalhar em todo, mas para as equipas focarem em 3 ou 4 pontos fundamentais, que estamos aqui a dar um exemplo, que são até palpáveis e que dão para trabalhar. Por exemplo, aquilo que já é falado muito, as equipas discutirem todos os alertas que são rejeitados, por exemplo, pelo hospital, fazer a qualificação da discussão da referenciação clínica, ou então arrastarmos pesado para discutir. Isso é uma questão, lá está, no plano de melhoria. Centrado e focado no BI dos cuidados primários, é verdade, e esperemos que, seja com o coordenador ou não, que o BI tenha outra vez um investimento. O BI dos cuidados primários está parado desde que a coordenação saiu, infelizmente, e tem que haver uma aposta real, e que devem se concentrar na negociação de um plano, como estava a dizer, melhoria contínua anual, dentro do plano de ação, e das carteiras nacionais. Nós estamos aqui a esquecer de um aspecto fundamental, que são as carteiras nacionais de serviço. Nós continuamos que tem que ser negociadas, tem que estar na contratualização. E que a ARS, neste caso, também incutiu, mas que a nível nacional continuamos numa assimetria gigante, nomeadamente na resposta aos utentes sem médico de família, nomeadamente à resposta aos utentes de contactos esporádicos, que deve ser um aspecto fundamental e que está a aumentar a carga de trabalho brutalmente nas unidades funcionais, que é a questão desta contratualização das carteiras adicionais de serviço. Deixa-me pôr só uma questão. Estamos, presumo que todos de acordo, no entanto, há uma coisa que nós falámos aqui, que já se falou, veio o João também já abordou isso, o Zé Luís também, o Manuel Zé também e tu também, que é a melhoria da competência dos profissionais, de todos nós, em termos de capacidade de perceber como fazer no terreno. Para isto é preciso formação. Os mais velhos, nos quais eu me incluo, tivemos de facto um privilégio de, durante muitos e muitos anos, as próprias sub-regiões, algumas mais do que outras, terem programas de formação, inclusive na área organizacional, que nos ajudaram imenso a crescer e a ter pensamento estratégico, e isso perdeu-se, não é? Isso perdeu-se. Tem vindo, a formação é cara, é difícil um secretário clínico com aquilo que lhe é pago, que possa ter possibilidades de ir frequentar formações muitas vezes externas. As ARS, durante uma fase, depois da extinção das sub-regiões e dos seus departamentos de formação, tentaram de alguma forma, mas de forma centralizada, ou seja, insuficiente para dar resposta a toda a multiplicidade de profissionais, e até que o SFAN, de facto, tem vindo um pouco a suprir este papel. No entanto, também me parece, e é isso que eu te queria questionar, se a adesão que tens sentido, que a nossa associação identifica-se, eu parece-me que tem vindo a diminuir-se, ou seja, como é que vamos capacitar as pessoas, como é que as vamos motivar a perceber que a formação lhes traz mais competência nestas coisas, em todos estes assuntos que estamos aqui a tratar, e como é que vamos resolver esta questão. Porque nem todas as unidades, de facto, fizeram escola. Sim. Dentro de si. Não partilharam o conhecimento, nem o formal, nem o informal. Isso. E aquilo que me parece, e que me fez, e que me chegou até para a preparação desta mesa, e eu não posso deixar de partilhar isto convosco. Há um testemunho escrito de um profissional de saúde que, na sua região, todos conhecem este texto, que estão na mesa, diz que há unidades onde os mais novos estão a tentar expulsar os mais velhos porque não têm capacidade de atingir o IDG. É aqui que chegamos. Porquê? Isto só pode ser por falta de competência das pessoas. Estão desfocadas. Como é que vamos resolver isto? O que é que a USFN pensa sobre isto? É
obviamente temos que formar. E às vezes aqui as pessoas, falando a brincar... Mas a adesão tem diminuído, tem-se mantido, o que é que tu achas? Falando a sério, o nosso coordenador tem que pensar que tem que saber que nem toda a gente é João Rodrigues. E por isso é necessário formar as pessoas. E nós temos que, obrigatoriamente... E a AR Centro, eu espero que seja assim a nível nacional, ia fazer um plano de formação para os coordenadores modelo B primeiro, depois o resto de coordenadores, e eu espero que isso é primordial. Eu acho que aí não tem que ser... A adesão não tem que ser feita aí, desculpem, tem que ser vertical, porque senão não vamos mudar. Temos que formar essencialmente coordenadores, conselhos técnicos e conselhos clínicos. Se não fizermos isso, nada vai mudar. Nós vamos andar aqui a discutir e outra vez a mesma coisa. Isso é fundamental, é primordial que aposte nessa formação, e aí não tem que haver adesão. Tem que ser uma formação obrigatória para os coordenadores das USFs e para os coordenadores das USPs, para evoluirmos, para realmente formarmos pessoas, para os conselhos técnicos e para os conselhos clínicos. Porque tudo aquilo que nós discutimos é difícil apropriarmos todas estas matérias se não conseguimos chegar ao terreno. Por muito mais sexy que sejam as coisas todas, não vamos conseguir chegar lá. E é fundamental. E aí, mesmo que haja uma adesão, que infelizmente não tem havido tanto, é verdade, tem que ser uma formação quase como obrigatória para adquirir esse tipo de competências. Acho que os coordenadores das USF Modelo B tinham essa responsabilidade pelo cargo inerente e supostamente pelo incentivo que têm financeiro para isso. Ok? E agora, todos os outros devem ter aí para formarmos realmente pessoas para não acontecer isso. Obrigado, Diogo. E então a palavra final ao Sr. Dr. João Rodrigues, na qualidade de coordenador da área dos cuidados de saúde primários do Grupo de Apoio Técnico na implementação das políticas de saúde. Que grande a título que tens. O bilhete de identidade agora fica difícil. O cartão de visita. Vou tentar ser mais curto. Um resumo muito breve, 1 minuto. Esperança, vá. Mensagem de esperança. A esperança é essa, já estamos na fase da esperança, por isso eu acho que não vale a pena. A esperança está aí, acho estamos aqui para está no meio de nós. Obviamente nós temos que ter uma contratualização, já aqui vimos, leve, simples, que possa suportar o nosso dia-a-dia, que é da nossa rotina. Isso é fundamental para isso. Para isso precisamos de melhorar os instrumentos que temos. Já vimos que o BI dos cuidados primários, que é da USFA e do Ministério da Saúde, vai ter que ter capacidade para produzir relatórios automáticos, que ajuda as equipas a refletir sobre o seu desempenho. Mas isto não chega. Precisamos de um acompanhamento que tenha que ser, obviamente, revisitado, renascido. As unidades têm que ser acompanhadas pelos Conselhos Clínicos de Saúde, por outras equipas. Isto é fundamental. Isto está tudo associado ao instrumento de melhoria para se tornar efetivamente leve, e para isso já aqui foi dito. E, obviamente, a proposta que o ARS Centro estava a desenvolver foi aprovada pela Sra. Ministra para que se lance ainda este ano e aí sim vai ter que ser obrigatório, um plano de formação em liderança de todos os coordenadores, conselhos técnicos, conselhos clínicos no mínimo, de todos os agrupamentos. Isto é necessário a existência em rede de processos formativos de formação-ação em continuidade e não em módulos meramente esporádicos, que obviamente um deles terá a ver com esta matéria, mas essencialmente com a saúde organizacional das equipas, como é que podemos evitar o que já aqui foi dito. E infelizmente, ainda recentemente, para constituir a minha equipa, no Gabinete de Apoio à Política de Saúde na área dos cuidados primários, está a ocorrer um exemplo, tentativa de expulsão de uma colega para fazer outras coisas. E isto não é a Ministra da Saúde, não é a Administração, são os profissionais de saúde das USFs. E porquê é que estão a fazer isto? Porque efetivamente não há supervisão, não há um trabalho em rede, e esta autonomia está obviamente a prejudicar a nossa marca, e é preciso ter muito cuidado com ela, mas aí o poder, neste caso, o Ministério da Saúde e os seus órgãos têm que obviamente não criminalizar, mas encontrar uma estratégia de apoio às equipas e de as monitorizar no processo de desenvolvimento. Para isso, a contratação tem que ser participada, já aqui vimos, centro de saúde, agrupamento, hospital, comunidade, utentes, eles têm que fazer parte do processo de contratualização. É possível fazer isso e, por fim, tem que ser vantajosa. Para ser vantajosa, então temos que perceber que já vimos, que tem que ter, obviamente, repercussões nos profissionais, nas suas equipas. Os incentivos institucionais é um mínimo, têm que ser agilizados, têm que acontecer, porque os incentivos institucionais, por exemplo, permitem, obviamente, dinheiro para a formação, incluindo dos secretários clínicos e de outros profissionais, se efetivamente eles forem pagos.
e, obviamente, tem que ser útil, tem que ser vantajosa para a população, tem que haver ganhos em saúde. Genericamente era isto, e o nosso compromisso vai ser este, mas convido-vos amanhã, obviamente, se quiserem estar na sessão de encerramento, estarei a oportunidade de desenvolver um pouco mais o compromisso que já existe com o Sr. Ministro da Saúde sobre todas estas matérias e que espero que possamos concretizar com todos, porque sem todos, obviamente, isso não será possível. Obrigado. Obrigado, eu. Deixem-me só lançar aqui, o Sr. Vice-Almirante está na moda, mas de facto disse esta semana ainda um pensamento quando falava das lideranças do Task Force que eu achei muito interessante e que decidi partilhar convosco nesta fase final. De facto, eu espero que vocês tenham sentido que procuramos trazer para aqui os aspectos positivos daquilo que temos na nossa mão e, reproduzindo aquilo que ele disse, que nós, em termos organizacionais, podemos funcionar basicamente de duas maneiras, como ao vento ou como a bandeira. Recordando que é o vento que condiciona o movimento da bandeira. Eu quero ser vento. E vocês? O futuro é nosso. Obrigado a todos.